Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, e meu amigo Wesley, o Iguchi. Tudo Beleza? bem, Wesley? Tudo bom? Estamos aqui hoje com um convidado super especial. Presente, por favor. Renin, mas eu também vou falar para ele falar o nome dele, que ele já me falou que é meio complicado. Não, eu peguei mais ou menos que eu tenho um pouco mais de intimidade com o nome. É Renin Santos. Exatamente. Acertei? Acertou, tá certo. Porque é sua amiga, é mesmo o sobrenome da minha Nath? meio. Tá. Aliás, então, Nath, valeu pela indicação do Renin. Valeu. Grande convidado. É sócio fundador e CEO da Redoma Capital, certo? Certo. E vai bater um papo com a gente aqui hoje. Algum recado, Wesley? Não, mas fala pra gente aí, pro pessoal lá, o que faz a Redoma. Ele vai explicar. melhor. A gente vai começar a puxar a linha do tempo dele lá de trás e a gente chega nos dias atuais e nos mais de 10 anos de Redoma. Fez 10 anos ano passado. Aí 10 anos ano passado, então super apropriada aí a ocasião pra gente comemorar esses 10 anos da Redoma, entender exatamente o que ele faz, acho que vocês vão gostar bastante, certo? Cara, é um assunto tão interessante e assim, o pessoal não tem nem noção de onde pegar essa informação. Tudo bem que tem muitas entrevistas com ele, mas assim, um podcast pegar e falar assim... A gente vai explorar bastante. O tema aqui hoje ele vai... Tá variada, vai gente, passar né? por empreendedorismo, vai passar por educação financeira, investimentos, super interessante, então fica ligado aí. Isso. Não esqueça de dar o like neste vídeo, não esqueça de se tornar um inscrito do nosso canal e compartilhar com os amigos, certo? Certo. Maravilha. Renin, bem-vindo. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Miga, obrigado. Prazer enorme participar do podcast com vocês e vai ser um prazer contar um pouco dessa história aí, desses 10 anos aí de Redoma. Mas vamos puxar um pouquinho antes lá do seu início. Queria que você contasse para... O Papo de Escada, ele tem esse objetivo de falar sobre a carreira, sobre a história de vida de cada um. E queria que você contasse lá da sua infância, das suas lembranças mais antigas, como que era a sua família, seus irmãos, enfim. Como que você começou a sua trajetória lá atrás? Bacana. Eu sempre tive uma estrutura familiar super bacana, assim, nunca pude... Pelo contrário, eu tenho que só agradecer, né, aos meus pais por tudo que eles puderam fazer por mim, enfim... os colégios por onde eu estudei, passei pelo Porto Seguro, naturalmente, né, com esse nome alemão também, não teriam muitas outras opções. Tinham outros colégios alemães, mas, enfim, teria que estudar num colégio alemão. Então, passei pelo Porto Seguro, onde acho que me trouxe uma formação muito bacana, né, porque o alemão ele é muito rígido, então, nesse sentido, acho que foi muito bacana a formação que a escola me trouxe. E sem contar os relacionamentos também, né, porque eu tenho muitos relacionamentos que são meus amigos até hoje, desde a época de escola, né? E esses que a gente acaba levando para a vida toda. Pós-escola, eu acabei indo fazer engenharia de produção, eu estudei na Mauá. De fato, foi bem interessante também, né? O engenheiro ali, ele desenvolve muito raciocínio, né? Então, o que eu mais fazia era conta, e eu acho que foi o que, de fato, me ajudou a chegar e a poder construir a Redoma da maneira como ela é hoje. Eu sempre gostei muito da parte de investimentos, sempre gostei muito da parte de dinheiro, de números, por isso até que eu fui fazer engenharia, mas eu sempre senti falta da questão da educação financeira, né? Eu acho que a educação financeira é um ponto que ele é muito falho no Brasil. Eu acho que a gente deveria ter educação financeira na escola, não só na universidade, sem dúvida nenhuma, acho que todas as profissões deveriam ter uma cadeira de educação financeira, porque afinal de contas a gente aprende como ganhar dinheiro com a nossa profissão, mas ninguém ensina a gente como cuidar do nosso dinheiro, né? Que eu acho que é tão importante para, no mínimo, você antecipar a sua aposentadoria. Então, isso, de fato, eu senti falta, né? Eu não tive isso na escola, enfim, como a grande maioria, apesar de que é um tema que cada vez mais ele está em debate, né? E a gente vê algumas iniciativas, inclusive algumas assim, iniciativas privadas. Eu vi, ano passado, uma gestora que fez parceria com a FAP para trazer cursos de educação financeira, ainda que não seja uma cadeira que está disponível, né, para todas as profissões, pelo menos já tem algumas instituições se preocupando com isso. Mas, na minha opinião, seria fantástico se a gente tivesse isso na escola e na universidade. Então, após, né, meu início aí, quer dizer, após a Mauá, eu
que é onde eu fiz engenharia de produção. Eu iniciei minha carreira fazendo alguns estágios, né, na área de engenharia mesmo, e aí eu percebi que não era bem isso que eu queria e que eu realmente gostava dessa parte de investimentos. E para isso eu ia precisar estudar sozinho, aprender, desenvolver, etc. E foi o que eu comecei a fazer logo que eu me formei. Eu acabei entrando numa empresa que chamava M2 Investimentos, que ela tinha sido recém-fundada. E então foi muito bacana, porque eu entrei bem no início para poder não só aprender, mas também trazer um pouco do que eu acreditava, né, para esse mercado de investimentos. O investimento, no geral, no Brasil, mais tradicional que a gente estava acostumado, né, o que os nossos pais faziam, etc., era ir tomar um café com o gerente do banco e o gerente do banco trazer as oportunidades aí de investimento, enfim, para aquele indivíduo. Né? Você já fez isso, Roger? Eu já fui esse cara. Já, Comecei minha carreira sendo esse cara e, de fato, você não oferece o que a pessoa precisa. Você oferece o que você tem como meta. Exatamente. Naquela circunstância. Às vezes não é nem no mês, é no dia. É no dia, exatamente. Então, como você bem colocou, existem as metas de captação e, normalmente, você não vende o que o cliente precisa, né? Você vende o que o banco, né? Quem está te pagando, né? Está determinando ali, está te orientando para que você possa comercializar aquilo para os seus clientes. Então, o objetivo justamente da M2 Investimentos, que foi essa primeira empresa onde eu participei e fiquei nela durante 10 anos, tá? Era justamente mudar um pouco desse modelo tradicional do gerente do banco, de um investimento seguro ser só no banco. Então, a gente começou a trazer para os nossos investidores a possibilidade de eles investirem em diversos gestores, independentemente do banco. Porque, com o passar do tempo também, a gente foi percebendo que os bons gestores que vieram, sem dúvida nenhuma, dos principais bancos, eles, com o passar do tempo, como a estrutura dos bancos era muito engessada e eles tinham que seguir as diretrizes dos bancos, e muitas vezes eles não conseguiam colocar em prática os objetivos e o conhecimento que eles tinham, muitos desses gestores começaram a sair dos bancos. Então, as principais cabeças, enfim, começaram a sair dos bancos para montarem gestoras independentes, né? Isso foi... Que ano que deu começou a dar esse boom? Então, um pouco antes de 2006, porque em 2008, se a gente pegar de 2006 para 2008, que eu coloco 2008, que 2008 é quando a gente tem a crise do subprime. Mas esse período pré-crise subprime foi quando a gente teve o maior desenvolvimento, eu diria que dessa parte de investimentos no Brasil. Foi inclusive naquele período onde o Brasil ganhou o Investment Grade, que é uma nota, enfim, que o mercado financeiro dá para testar que aquele país é seguro para investir. Então, aquele momento foi de muita euforia, tanto que aqueles anos pré-2008 foram anos que a maioria das pessoas ganhava muito dinheiro. Você não precisava ser um grande analista, porque qualquer empresa que você comprasse na bolsa, ela em um ano ela dobrava. Então, realmente era um retorno muito interessante, né? E eu acredito que essa mudança, né, de paradigma, ela vem um pouco antes da crise de 2008. Então, ali você começa a ter cada vez mais essas cabeças brilhantes saindo dos grandes bancos, criando gestoras independentes, e aí, enfim, cada uma delas com a sua característica. Existiam gestoras que tinham muito conhecimento em renda variável, então estruturavam fundos de renda variável. Tinha outros gestores que tinham muito conhecimento no que a gente chama de fundos multimercados, que acabam misturando a renda fixa com a renda variável, com produtos cambiais, enfim, como o próprio nome diz, ele é multimercado, então ele opera muitos mercados, então tiveram gestores que foram para essa linha, e com isso você foi criando, ao longo desses últimos 25, 30 anos, hoje em dia você tem aí, eu não sei nem falar quantos gestores independentes, mas você tem inúmeros cases de sucesso, né? Acho que talvez o case mais notável é o do Fundo Verde, do Stuhlberger,
que, enfim, era da Rede Grifo, a Rede Grifo depois foi comprada pelo Credit Suisse e hoje em dia é da Verde Asset, que é o asset do Stolberger. Então, esse enfim, é um dos cases, porque assim, eu poderia aqui falar de inúmeros cases de sucesso de gestores independentes ao longo desses últimos 20 anos. E aí, quando a gente montou a M2 Investimentos, que foi essa minha primeira... Isso que ano era? Pô, a Redoma fez 10 anos ano passado, que foi 2022, então ela é 2011, 2002, 2002, mais ou menos. Eu lembro que no começo dessa década, acho que tiveram mais duas coisas que meio que deram uma impulsionada, que uma delas foi uma série de bancos sendo vendidos, Sim. E aí sobra muita cabeça brilhante ali para Sim, houve uma consolidação, você tem toda a razão. Eu lembro Santander, depois Unibanco, Exato. Boston e tal. Exato. E um segundo movimento que foi a consolidação do segmento de alta renda dentro dos bancos, né? Também. Que aí começou a criar uma cultura para o investidor qualificado, Exato. O cara que tinha um pouco mais de dinheiro, o banco começou a ver e falou, pô, ou eu seguro esse cara aqui ou ele vai para um desses gestores independentes. Exato. E aí veio a segmentação dos clientes private, prime e assim por diante, cada banco criou a sua nomenclatura. Mas você tem toda a razão, essas coisas foram acontecendo em paralelo, juntamente também com a melhoria das regras, né, do jogo, porque a CVM também veio entendendo as mudanças do mercado e veio trazendo soluções para acomodar todos esses players de uma maneira que não houvesse nenhum tipo de conflito de interesse. Então, quando eu saio para estruturar, junto com 2 sócios que já tinham iniciado na M2 Investimentos, a gente cria um modelo que seria mais ou menos o primórdio do que a XP fez anos depois, com muita maestria, por sinal. Até porque naquela época eu não tinha nem legislação e nem tecnologia para isso. Então, basicamente, se eu quisesse aplicar, por exemplo, fazer uma diversificação de portfólio, quisesse aplicar em 4, 5 fundos independentes, o que eu precisava fazer? Eu tinha que assinar um cadastro com cada um dos fundos, eu fazia uma TED para cada um dos fundos, e aí eu recebia um extrato independente de cada um dos fundos e eu precisava fazer a consolidação. Então, o que a M2 se propôs a fazer? A gente assinou com diversos gestores na época, então você assinava com cada um deles, e eu que tocava essa parte comercial, então eu tinha muito relacionamento com os gestores, enfim, desenvolvi esse relacionamento ao longo do tempo que eu fiquei lá na M2. E aí a gente fazia as parcerias, quando, enfim, o cliente queria aplicar algum recurso, a gente entendia um pouco do perfil daquele cliente, os objetivos, etc. E a gente montava uma carteira diversificada com base naqueles parceiros que a gente tinha. E aí era um baita de um trabalho, ainda que a gente fizesse pelo cliente, mas dava um baita trabalho, porque às vezes o cliente ia aplicar em 20 fundos. Então eram 20 cadastros, 20 gestores. E aí o que a gente fez para dar uma experiência melhor, na época um dos meus sócios, o Marco Gazel, que hoje em dia está até na França, ele estudou Behavior Finance, hoje em dia ele é professor de Behavior Finance lá na França, muito em função do problema do subprime, porque, enfim, aquilo mexeu demais com ele. E lá a gente viu o efeito desse efeito, a gente viu de fato o que é o Behavior Finance e o efeito manada. Então, muito em função dessa estrutura que a gente montou. Desculpa, eu ia falar do Marco Gazel, que ele criou para nós, para trazer uma experiência mais interessante para os nossos clientes, um sistema de Excel que consolidava tudo aquilo. Então, eu entregava para o meu cliente um relatório consolidado, onde ele tinha lá 10, 15 gestores, e eu trazia a consolidação para ele. Obviamente, anos mais tarde, com muito conhecimento e de uma forma muito interessante, a XP montou a estrutura que ela montou. Obviamente, a legislação também tinha evoluído nesse sentido, quer dizer, na época que a gente fazia parcerias independentes, a CVM nem permitia você fazer da forma que a XP faz hoje, né? Onde você tem uma plataforma digital, você tem lá inúmeros parceiros que estão ofertando os produtos e você, através daquela plataforma, com o seu CPF, você consegue acessar qualquer produto. O que no passado a gente tinha que fazer
um por um. Falando hoje outros tempos, né? Falando Outros hoje tempos. assim, quem tem uma continha na XP lá com algum recurso, fala, nossa, mas isso é tão simples, né? Não, e é tão Mas básico, né? Mas tão não básico, é assim, Não, pega 15... Você chegou com o facão no meio do mato e foi abrindo o caminho, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, o mercado financeiro no Brasil, ele ainda, de fato, era muito pequeno, e ainda é, né? Ele ainda é, né? Compara, comparando com os outros países, né? Tanto quando você vê, por exemplo, um investidor internacional resolve tirar o dinheiro do Brasil. Bom, a nossa bolsa cai. Independente de estar num momento fantástico da economia, não ter motivo para cair, mas, não tem o que fazer, né? Aí o cara está tirando um volume astronômico daqui, naturalmente a bolsa vai cair. Então, a gente, infelizmente, ainda é uma bolsa pequena, ela já cresceu muito, né? Na verdade, o mercado financeiro, com toda essa questão, né, da mudança de legislação, enfim, a educação também, né? Quer dizer, as pessoas buscando cada vez mais se informar, entender. Com a chegada das redes sociais também, né? Isso também trouxe muito foco para o mercado financeiro, para o bem e para o mal, né? Porque daí você, enfim, tem tanto pessoas indo lá para um lado de fato educacional, trazendo conteúdo sério, como você tem inúmeros picaretas, né? Vendendo pirâmides, sonhos, né? E aí e na rede social isso fica muito fácil, né? Porque, o cara tá lá e fala assim, olha meu lifestyle, eu ando de Porsche, eu acordo às 11 da manhã, eu viajo a cada 2 meses e eu sou um trader. Cara, você só precisa fazer isso aqui, seguir minha regra de bolo, comprar meu robozinho aqui e aí a gente resolve o problema. Depois da onda dos traders, nesse meio tempo, a gente teve essa mudança de paradigma com a entrada das criptomoedas, que foi outro negócio bastante interessante, que movimentou demais, né, o mercado, e tanto para o bem quanto para o mal, né? Enfim, tem pessoas sérias, né, enfim, que sabem de fato investir, sabem falar de criptomoeda, são instituições sérias, enfim, como a gente tem, por exemplo, parceria com a Crypto.com ou com o mercado Bitcoin, como você também tem os inúmeros picaretas, né? O que a gente mais vê hoje, o cara vendendo o sonho de você ganhar 4%, 5% ao mês garantido, é só comprar o meu robozinho aqui, ele vai ficar tradando para você as criptomoedas, você vai ganhar, você vai ficar multimilionário. E, enfim... Isso meio que foi splitando para outras coisas. Você tem o trader esportivo, que é o cara que vive de apostas. De apostas. Tem as NFTs, que é meio que... Ninguém sabe ainda direito. Ninguém sabe muito bem o que é. Eu acho que puxando para o influencer hoje, vamos dizer assim, nas redes sociais, onde está ganhando uma proporção muito grande ainda, porque cada um fala o que quer também, né? Eu acho que essa tendência aí, se bobear, tem que tomar um cuidado agora, que vai ficar pior. Porque você chegou a ver que agora parece que vai vender o selinho de verificado Eu fiquei sabendo disso. Ou seja, na minha visão, assim, vai perder ainda mais um filtro ainda. Concordo. Né? Imagina o que vai acontecer agora de gente comprando o selinho de verificado e vendendo... Exato, sonhos, né? Sonhos. E é uma loucura, porque assim, eu de fato, assim, a gente escuta muito no mercado financeiro e no dia a dia a gente não leva tanto em consideração. Mas, cara, assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não tem almoço grátis. Não. Cara, como é que... Assim, vamos lá. Se você pegar o momento atual, onde o Brasil está com uma taxa de juros das mais altas, se não a mais alta do mundo, onde se você pegar o seu dinheiro, se você colocar no banco em renda fixa, você vai ganhar lá 13%, 14% ao ano. Eu queria entender como assim, se você tem isso hoje seguro, né? Como é que você pode imaginar que, seja lá, qualquer tipo de investimento vai te dar um retorno de 5%, 6%, 10% ao mês. Sendo que, poxa, hoje você sabe que o que você tem no mercado disponível eu não estou falando dos ativos de risco, né? Quando a gente vai para ativos conservadores. Você tem hoje 14% garantido. Tá, 14% quando você divide por 12 meses, ou 13%, você divide por 12 meses, dá mais de 1% ao mês. Que já é muito dinheiro. É isso que eu ia Dado falar, que a gente hoje tem a taxa de juros mais alta, uma das mais altas do mundo, já é muito dinheiro. Porque são poucos negócios que rentabilizam a 1% ao mês. E aí, chega um cara para você e fala assim, cara, eu vou te dar 5% ao mês.
Legal. Pode até ser verdade aquilo, mas espera aí, qual que é o risco para você? Porque assim, vender retorno é muito fácil, né? Você chegar para a pessoa e falar assim, olha, compre isso aqui, que daqui a 1 ano isso aqui vai dobrar de preço. Legal, pô, quem não quer dobrar o preço em 1 ano? Pô, um belo resultado, ainda mais quando você compara com a renda fixa que te dá 15%, pô, uma coisa que vai te dar 100% ao ano, realmente é muito bom. Mas isso eu aprendi na engenharia, né? Você não pode vender só o retorno, existe o risco. Tá, mas qual que é o risco para eu ganhar 10 ao mês? Bom, o risco de você ganhar 10 ao mês é talvez você perder tudo. Só que ninguém conta essa outra parte, né? Então, ou o risco de ganhar 10, talvez seja perder 10 e ter que colocar mais 10, porque você está alavancado. Porque para ganhar 10% ao mês, enquanto o que é conservador está te dando 1, o cara tem que fazer muita mágica, tem que se expor demais. E talvez ele tenha que se alavancar ao ponto de que, se ele perder mais do que o principal, você vai ter que colocar dinheiro. Só que ninguém conta isso para o cara. O cara chega e conta e vende o retorno. E aí vender retorno é muito fácil, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, eu acho engraçado. E aí me chama mais atenção nessas questões o fato de que eu, no caso, a gente vai entrar acho que nesse tema daqui a pouquinho, a gente trabalha com atleta, né? Atleta é disciplinado, o cara literalmente sua para ganhar o dinheiro dele. Então, eu queria entender como é que ele acha que dá para ganhar dinheiro fácil, sem suar. Sendo que, ele na profissão dele, ele tem que ralar, ele é disciplinado para ele ganhar dinheiro. Então, poxa, de novo, né, gente? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Quando eu trabalhava em banco, a gente brincava o seguinte. Cansei de ver, tá? Você deve ter visto isso também. Apresentava a tabela de rentabilidade do fundo, o cara ele ignorava a parte da esquerda onde estava nome e grau de risco, ele ia para o retorno, para a linha do 12 meses. Ele vinha aqui no que tinha o maior número performance em 12 meses. E aí ele... Tá, beleza. Quando você queria explicar a relação risco e retorno para quem é leigo, eu falava, cara, tudo que tem mais risco pode te dar maior retorno. Mas também pode ser maior. Aposta, né? E aí eu falava, quer um exemplo? Roubar um banco. Você tem uma possibilidade de se dar bem e nunca mais ter que fazer nada na sua vida, como você tem possibilidade de ser preso. Exato. O que vai diferenciar um ou outro? É o risco, né? Exato. E aí, às vezes, o cara entendia meio que na marra, mas, cara, isso já lá no comecinho dos anos 2000 já meio que atormentava um pouquinho, pelo menos eu que estava numa outra ponta, né? Sim. Imagina isso hoje, cara, onde você tem vários outros novos investimentos, você tem um mercado mais aberto. Antigamente eu tinha produto do próprio banco para vender e acabou. Hoje a arquitetura aberta é outra história. Exato. Mas eu tipo puxar até agora, falando mesmo da Redoma, assim, qual que foi o start seu, assim, para você pegar, abrir ela, assim, criar a Redoma? Porque você já falou que o principal foco dela são os atletas, certo? Exato. Não, tua pergunta é bem bacana, né? Como é que acontece essa minha transição, né, desse primeiro negócio que eu tive, que de fato, na prática, foi uma escola e já é um início do que seria a Redoma, porque são negócios muito parecidos, né? A gente, naquela época, quando montou M2 Investimentos, já queria trazer uma experiência diferenciada e melhor para os nossos clientes, porque a gente justamente estava acostumado, e não nenhum demérito, mas a gente já estava acostumado com o que a gente tinha no banco. E o que a gente tinha no banco não era o que nos satisfazia. Justamente não pelos profissionais, mas sim pelo modelo do banco, onde o profissional tinha que vender como você mesmo colocou. Ele tinha que vender metas que o banco colocava para ele, e não o que o cliente precisava. O que a gente quis fazer ali? A gente quis trazer o enfoque no cliente e na necessidade do cliente. Então, aonde nasce, né, a história da Redoma Capital? Ela começa um pouco após a história do subprime de 2008, porque, como eu falei para vocês, a gente, enfim, a M2 Investimentos, ela era tocada basicamente por 3 sócios, eu, o Marco Gazel e o Luiz Gustavo Medina. O Medina, enfim, até continua no mercado financeiro, teve uma carreira muito bacana, ele faz o Fim do Expediente com Dan Stubach, faz diversos podcasts, fala muito sobre educação financeira e finanças, e ele tocava a parte de economia, eu tocava a parte comercial, né, do escritório, e o Marco era basicamente o nosso administrativo, dia a dia, que tocava lá o escritório e também tocava toda a parte estratégica junto conosco. Quando aconteceu 2008, que, enfim, a gente teve a crise de subprime, aquilo de fato mexeu muito com o Marco, com o Gazel. E ele resolveu, enfim,
até por uma questão de saúde, ele resolveu se afastar um pouco do negócio do M2 Investimentos. Foi quando ele foi fazer esse curso de Behavior Finance na Europa, na França, em Sorbonne. Ele conseguia fazer jornada dupla, né, porque ele estava 5 horas na frente, então ele estudava lá e trabalhava de lá aqui. E, enfim, ele permaneceu nisso por 2 anos, né? E, de fato, ele era uma pessoa muito chave, né, no nosso negócio, porque ele era o nosso elo que juntava as engrenagens ali. Então, quando ele se afastou, eu, de certa forma, já vinha pensando em alguns outros projetos, né? E ali começa a sementinha da Redoma, porque 1 ano depois o Gazel tomou a decisão de que ele iria seguir na Europa, que ele não voltaria, porque ele queria seguir, evoluir nessa carreira acadêmica, né? E aí eu tomo a decisão de criar, de fato, um modelo de negócio que eu entendia que era um modelo bastante interessante e que ele nasce muito em função de eu sempre ter gostado muito de esporte, né? E ter acompanhado, né, os atletas e a mudança de paradigma e de salário, né, que a gente teve quando a gente olha de 10, 15 anos para cá, especialmente no futebol. Essa mudança de cenário ou de receitas no futebol, ela acontece com a volta do Ronaldo para o Brasil. Aquilo acaba transformando o futebol, né, do ponto de vista de marketing, se acaba trazendo outras receitas que não existiam para o futebol. A criação, obviamente, das redes sociais também faz com que o atleta acabe se tornando um produto, né, porque daí ele podia anunciar, ele tinha seguidores, ele vendia, etc. e tal. Então, toda essa mudança que teve no futebol trouxe muita visibilidade. Eu estou falando primeiro do futebol porque a gente iniciou com atletas de futebol, tá? Depois eu conto um pouquinho mais dos outros esportes. Mas isso acabou trazendo uma visibilidade para o futebol e uma receita que não tinham. E o que começou a acontecer? Você começou a ter atletas, jogadores no Brasil, ganhando salários muito acima da média, salários inclusive equivalentes a salários de fora do Brasil, não do topo principal, mas da base você já tinha, e que já eram salários muito altos. Então você tinha jogadores ganhando no Brasil, sei lá, 400, 500, até R$1 milhão por mês. Era muito dinheiro. E na mesma proporção que houve esse aumento de receita, eu comecei a ver cada vez mais atletas encerrando a carreira em dificuldade financeira. Que no fim das contas eram seus ídolos da época mais jovem, né? Exatamente. Então, eu uso muito como exemplo, porque é bastante emblemático, o caso do Miller, que é um jogador que é da minha geração, eu tenho 45 anos, um jogador que nas 4 linhas foi fantástico, jogou nos principais clubes, seleção brasileira, jogou fora do Brasil, ganhou muito dinheiro. Eu lembro que até ele foi o primeiro atleta a importar na época o Eclipse, que era um carro que estava super na moda, enfim, ele trouxe para o Brasil e tal. E de repente eu li uma matéria que ele estava morando de favor na casa de um ex-atleta do Pavão, né? Do Pavão, exatamente. Dormindo na casa do Pavão. E aquilo, de certa forma, me tocou, porque eu falei, bom, já que eu sei cuidar do patrimônio das pessoas, eu não gostaria que os meus ídolos tivessem o mesmo destino do Miller. Então, por que não criar uma empresa focada nesse nicho? E aí, nesse momento que nasce a Redoma Capital. Então, eu fiquei eu me formo em engenharia de produção na Mauá. No último ano de engenharia, eu já estava desenvolvendo esse projeto da M2 Investimentos, que já era uma novidade, enfim, uma evolução, né, do mercado financeiro, do que a gente acreditava do que seria, enfim, uma experiência interessante, né? E aí a gente cria, aí eu decido criar a Redoma Capital para justamente atender esse nicho dos atletas que estavam ganhando muito dinheiro, eram super desassistidos, né? E não tinham nenhum tipo de educação formal. Só que aí eu tinha um problema, porque eu falei, bom, legal, muito bacana, eu tenho conhecimento técnico, eu sei cuidar do bolso das pessoas,
eu sei cuidar do patrimônio das pessoas, mas espera aí, como é que eu entro no meio do futebol? É isso que eu ia falar. Como vender, né? Exato. Ser introduzido no Exato. mercado. Como é que eu vou entrar, né? Porque é um mercado que, de fato, ele é Sim. fechado. E eles costumam falar, não jogou aonde? Jogou aonde, exatamente. E já desde aquela época eu sabia que o vestiário era para o bem e para o mal, era onde disseminava as coisas, né? Então, eu falei, bom, como é que eu vou conseguir entrar nesse mercado, né? Eu quero ajudar os meus ídolos, mas eu ainda tenho uma distância aqui um pouco grande. E aí eu acabei, por uma amizade em comum, ajudando um amigo meu que estava morando fora do Brasil, e ele queria uma oportunidade, ele estava voltando para o Brasil, tinha ficado alguns anos fora, ele estava morando na época em Barcelona, e ele organizava as festas de alguns atletas do Barcelona na época, Ronaldinho, enfim, inúmeros casos. Trabalhava pouco ele também. Trabalhava pouco, exato, imagina, né? Imagina, festas do Ronaldinho, ele devia trabalhar pouco. Nossa. E aí ele volta para o Brasil, e aí ele me procura e fala, Renin, poxa, como é que... Cara, eu queria que você me ajudasse, você é do mercado financeiro, putz, será que você não consegue me abrir uma porta? E aí, na época, acabei ajudando ele a entrar numa corretora, e ele me comentou, eu nem sabia dessa relação dele com os atletas, ele me comentou dessa relação, e eu falei, poxa, eu tenho um projeto aqui que eu desenhei, que é justamente para eu montar uma assessoria focada em atletas de futebol, porque, poxa, eles estão ganhando tanto dinheiro e cada vez mais eu vejo inúmeros atletas encerrando a carreira em dificuldade financeira. Foi uma sequência, né? Foi um monte de gente falando. Porque assim, o que entendo é que o Ronaldo Fenômeno, quando veio pra cá, foi um divisor de água, certo? Quando ele retornou pra cá no Corinthians. Teve esse boom aí e justamente também de alguns atletas não ser mais omitido o salário que estava ganhando. Ficou mais evidente ainda. Mais evidente, exato. Então, porque assim, uma coisa que acontece quando a pessoa é mais consolidada e segura, porque o Ronaldo, ele, pra mim, da minha geração, assim, ele é um dos melhores atletas. Pra mim é ele e o Zidane. A gente é corintiano, a gente é suspeito pra falar, né? Então, mas assim... Também? Eu também sou corintiano, então suspeito também para casa. falar. Então, mas E assim, eu concordo com a tua leitura, tá? E os melhores atletas que eu vi da nossa geração, eu acho também o Ronaldo e o Zidane. E acho o Zidane ainda, talvez, um patamar acima. Porque ele era mais clássico. eu também acho. Agora, só o que o Zidane vai trazer pro mundo de esporte em breve? O Zidane? Tá sabendo? Não. Do pádel? Eu não tava sabendo. Não, o Zidane é dono de quadras de pádel na Europa, doidado, cara. Eu acho que o Ronaldo que vem associado a ele pra começar a quebrar o beach tênis aqui. Não quebrar, mas rivalizar. O padball é aquele que é jogado, aquele que é um quadrado, Isso. né? Enfim, eu conheço até a turma que trouxe para o Brasil. A gente, enfim, auxiliou eles em algumas coisas. Já entramos em alguns eventos com eles. Inclusive, eles fizeram um desafio com o Oscar, ex-jogador de São Paulo, que acho que está na China. Tá na China, tá. Eles fizeram um desafio com o Oscar. São dois ex-atletas que são irmãos e eles trouxeram a representação para o Brasil. E eu acho que também o Ibrahimovic também está nisso. Então tô falando. Então, não é só o Zidane. Eu acho que na Europa, o Ibrahimovic e o Zidane que tocam... O Zidane eu nem sabia, tá? Para mim é novidade. Mas o Ibrahimovic, eles me comentaram que também estava com essa história do padball. E realmente é uma febre. Realmente, eu acho que vem para rivalizar aí com o beach tênis. É uma febre, é um esporte super bacana. Eu conheço um atleta aqui. Tô começando, tô me aventurando. Irado. Não, mas... Aliás, acho que teve um campeonato semana passada. Santa Maria. Você Foi tava? a final ontem. Não, vi pela... Passou na ESPN, cara, pra você ter uma ideia. Que bacana. Caramba. Já tá... Bacana. E vai ter uma etapa aqui no Brasil, se eu não me engano, do Mundial em São Paulo. Enfim, eu sei que está em negociação para que isso aconteça também. Então, é um esporte que eu acho que vai começar a tomar cada vez mais corpo. Depois, se em algum momento você quiser conhecer esses dois irmãos, vai ser um prazer aí te apresentar. Ixi, agora, hein? E eu te cortei, mas valeu a pena. Mas nem lembro mais. Eu tava falando do Ronaldo. Não dá pra gente cortar Ronaldo, né? Tem que voltar. Não, mas eu não lembro o que foi que eu tava falando. Ronaldo e Zidane eram os principais da sua geração. Ele concorda da nossa. Gosto muito. Tem outros também que eu admiro bastante, mas pra mim esses dois foram os principais. E aí, Ronaldo, salário de jogador... A mudança, né? Acontece com a vinda dele pro Corinthians. Subida de régua. Te quebrei grandão, você tá com... Não, nem lembro que eu tava falando. Subida de régua, exatamente. De salário, de divulgação. Exato. Agora, é curioso, porque essa história dos atletas, né,
dificuldade financeira, enfim, encerrar a carreira com problemas, etc. Se a gente pensar, isso é recorrente, né? Na verdade, isso já vem de muitos anos, né? A gente tem histórias, por exemplo, como a do Garrincha, né? Que foi um atleta fenomenal e que morreu na miséria, né? Seja porque ele não soube cuidar do patrimônio dele, seja porque na época dele também não se pagavam os salários que se pagam hoje, né? Mas quando eu montei a Redoma Capital, eu fui estudar um pouco sobre o tema e aí eu não achei muita estatística, porque não tem muita estatística especificamente sobre os atletas, né? Mas, ou pelo menos sobre os atletas brasileiros ou sobre o futebol, talvez que era o meu nicho específico, para eu entender, né, como é que era essa dinâmica. Mas eu encontrei uma estatística de uma consultoria alemã que chama Sports Build, já tem muitos anos esse estudo, que ele mostrava que 50% dos atletas encerram a carreira em dificuldade financeira e 70% quebram 2 anos depois. Então, essa estatística ela era mundial. Então, a gente não estava isolando isso para o futebol brasileiro. Porque se eu isolar essa estatística para o futebol brasileiro... Fica mais compreensível um pouco, né? Eu diria que até é muito maior dos números. Devem ser 90%. Né? Então, assim, porque quando a gente também olha para os outros esportes, a gente lembra outras questões, né? Os outros esportes, normalmente, via de regra, são esportes universitários. Então, o cara obrigatoriamente tem que fazer uma universidade para poder jogar aquele esporte. Então, ele tem que ter educação, né? O futebol, não necessariamente. Quando a gente fala do futebol no Brasil, a gente sabe que não tem educação formal na grande maioria. Claro que tem as suas exceções, mas a grande maioria não tem educação formal, né? Então, você poderia pensar, tá bom, essa estatística ela é alta pela falta de educação ou pela falta de conhecimento. Na verdade, não, né? Porque se no mundo todo você tem números tão altos como esse, e se a gente pegar e descartar o Brasil, via de regra, quase todos os outros países do mundo, o cara tem que fazer uma universidade para jogar o basquete, para jogar o futebol americano. Então, não é a questão da educação. Então, talvez seja a característica da carreira. E aí que eu comecei a entender um pouco mais. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque para eu conseguir, talvez, desenvolver, né, a característica de como é a Redoma hoje, eu precisava conhecer um pouco do mundo dos atletas. Então, para eu resolver a questão de como entrar nesse meio, lá atrás, quando eu comecei a Redoma Capital, eu tive 2 sócios que hoje são ex-atletas, mas na época eles jogavam, né? Um deles, o Paulo André, que estava na época no Corinthians, né, o zagueiro, que foi campeão mundial e hoje em dia braço direito do Ronaldo, no Valladolid e no Cruzeiro. E o outro, o William Capita, que tinha recém se aposentado. Você só pegou a dupla de zaga ali? Peguei a dupla de zaga ali. Mas que já eram conhecidos como um pouquinho fora da curva, né? Total, não, total. Paulo André, na época que eu conheci ele, falava 4 línguas. Ele dava livro no vestiário. Ele escreveu livro, ele, enfim, geria o patrimônio dele, tinha baita de um conhecimento. E o William também era um cara diferenciado, porque ele tinha uma formação técnica, ele tinha feito contabilidade. Então, ele também tinha conhecimento. E, enfim, eu apresentei o projeto inicialmente para o Paulo André, e aí o Paulo pegou e falou, olha, demais esse projeto, Reninho, acho que faz todo sentido, acho que a classe precisa disso, vamos tocar essa história. Você conhecia ele antes? Não, então, a gente estava contando daquele meu amigo de Barcelona que fazia as festas, esse meu amigo eu acabei abrindo a porta para ele, né, numa corretora, etc e tal, e ele acabou abrindo a porta para mim na época com o Edu Gaspar. O Edu Gaspar estava recém-aposentado do Corinthians, ele ainda não era gerente de futebol, e aí o Edu também era um cara acima da média. Eu ia falar que você foi bem Fui. Nas torres ali, nem o pessoal mesmo que era diferenciado, exato, né? Que tinha algum conhecimento, porque você coloca tipo você coloca nesse bolo aí, vai, Edu Gaspar, Paulo André, William, Kaká, um pessoal que já é mais... Caio Ribeiro, que é o pessoal já fora meio que da curva, né? Não, você já via, desde quando jogava em entrevistas, que eram caras mais esclarecidos, né? Não, total. E aí, justamente, eu quis trazer... Quer dizer, enfim, voltando, né? A gente estava falando de como é que eu cheguei, né? E consegui... como eles entraram na Redoma, né? E foi através, inicialmente, do Edu Gaspar. Então, inicialmente, eu apresentei o projeto na época para o Edu. O Edu recém-aposentado, gostou bastante do projeto.
Só que nesse meio tempo, o Edu estava negociando já para ser gerente de futebol do Corinthians. Então, sei lá, a gente estava evoluindo a conversa e em determinado momento ele falou, olha, Reninho, eu vou precisar parar porque, eu acabei de fechar com o Corinthians para ser gerente de futebol e tem conflito de interesse. Eu vou negociar salário, não dá para falar de investimentos com eles. Eu falei, não, entendo perfeitamente, mas ele falou, olha, o projeto é muito bacana, eu já comentei e apresentei o projeto aqui para um grande amigo meu, que é o Paulo André, que inicialmente entraria com a gente nessa história. E aí eu fui evoluindo com o Paulo André e o Paulo acabou entrando na Redoma no início. Então, ele foi o primeiro sócio da Redoma junto comigo, ele fundou junto comigo a Redoma. Caramba, ainda como jogador? Ainda como jogador. O que foi muito, muito importante, porque assim, não só, obviamente, ele me abriu as portas no meio do futebol, mas também ele me ensinou como gerir a carreira de um atleta. Porque aí que está o diferencial, né? A carreira de um atleta ela é diferente da minha, da sua, da de um médico, de um engenheiro, de um empresário, que tem uma longevidade muito maior. Então, quando você tem uma longevidade muito maior, você tem muito mais tempo para errar ou acertar, né? O atleta de futebol ou de qualquer outra modalidade, ele efetivamente ganha dinheiro por 10, 15 anos. Então, aí que faz toda a diferença, porque ele precisa amadurecer muito mais rápido, ele precisa tomar consciência de que, desde a data zero, ele precisa pensar em acumular patrimônio, porque, dado que ele teve um dom de ganhar dinheiro com esporte, poxa, então aproveita aqueles 15 anos e faz seu pé de meia. E aí, quando você encerrar a sua carreira, obviamente a gente sabe que o cara vai encerrar a carreira, quando muito, com 40, 45 anos, em esportes mais longevos, ele ainda vai ter mais 50, 60 anos de vida pela frente. Então a gente sabe que ele vai ter continuidade. Mas se você, teve um dom de ganhar dinheiro com aquele esporte curto espaço de e tempo, naquele né? curto espaço de tempo, então por que não, né? Se você tiver um bom cuidado, por que não fazer isso? E aí quando você encerra a sua carreira de esporte, a questão financeira está definida. E aí você vai fazer o que você quiser, seja viver de renda e cuidar do seu próprio patrimônio, ou seja, ir tocar qualquer outra profissão, mas despreocupado da parte financeira, né? E é aí que a Redoma entra. Então a Redoma entra justamente para conseguir que nesse curto espaço de tempo o atleta acumule o máximo possível. Então, toda vez que a gente fecha com um novo atleta, já na entrada eu faço para ele um estudo projetando aquele contrato dele. Então eu falo, você tem um contrato aqui com o Corinthians de 5 anos? Legal. Vamos projetar ele e eu vou te mostrar uma fotografia, porque é muito mais visual se o cara enxergar o futuro, né? Porque daí ele fala, bom, beleza, eu quero chegar aqui. Tá bom, só que para chegar aqui, você vai ter que fazer isso. Então, eu monto um estudo para ele, onde eu projeto o salário dele e faço algumas brincadeiras. Olha, se você guardar 50% do seu salário, ao longo de 5 anos, você vai chegar aqui. Se você guardar 70%, você chega aqui. Se você guardar 80%, você chega aqui. Se você guardar 30%, você chega aqui. Legal, aí o cara vai olhar e vai falar, tá bom, no final desse meu contrato, eu queria ter 5 milhões. Legal, para ter 5 milhões, você precisa guardar 70%. Então, você já sabe, no começo do teu contrato, o que você precisa fazer. É só você ter disciplina. E, obviamente, a gente vai ajudando e esses estudos, eles são vivos, né? Porque o cara vai fazer novos contratos, via de regra, se ele cresce na carreira, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, a gente vai ajustando aquilo para a nova realidade e para os novos objetivos, né? Mas o principal foco da Redoma é ajudar o atleta naquele curto período, espaço de tempo, que ele acumule o máximo possível. Performar naquele tempo, Naquele tempo, exatamente. E tá difícil então, hein? Não, eu tô falando eu tô falando você vender o seu trabalho hoje numa rede social que só coloca ostentação, essas coisas. É complicado. Né? Porque assim, e ele fala guarda, coisa. Mas ele quer gastar para ter aquilo lá que o Zezinho tá tendo, né? Não, é difícil. Essa questão, né, desse lifestyle e tal, isso atrapalha demais, né? A gente, assim como, por exemplo, os atletas que têm um entorno muito atuante, né? Como, por exemplo, os famosos parças. Esse tipo de atleta, que normalmente é um atleta que muito jovem, ele desponta, vai para fora do Brasil, e aí é natural ele querer a convivência da família, ou especialmente dos amigos, né? Nessa idade mais jovens, eles querem conviver com os amigos, né? O problema dessa relação é que, assim, enquanto eles são amigos e você mantém essa relação de amizade e eventualmente ajuda de uma maneira ou de outra, mas de uma forma controlada, a história flui muito bem.
A partir do momento que esses amigos resolvem se tornar o seu assessor de investimento, o seu assessor de imprensa, o seu assessor de imagem, o seu empresário, aí tem um problema, porque via de regra, não é que essas pessoas não possam fazer. Se elas se capacitarem, estudarem para isso, eu não vejo problema nenhum que elas façam. A rodagem falta, né? Falta, exatamente. É que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né? E elas acabam muito mais se aproveitando da situação e criando funções para justificar, né, aquele parça ou aquele amigo que está lá no dia a dia com ele, etc. E muitas vezes, justamente por não ter conhecimento, esses parças e esses amigos acabam trazendo coisas que não são benéficas, né? E via de regra, voltando para as redes sociais e para as pirâmides, o bandido é sedutor. Então, e ele vende retorno. Poxa, quem não quer ganhar, de novo, 100% ao ano? Ou quem não quer ganhar 5% ao mês? Realmente, salta os olhos, né? E aí, com a falta de conhecimento, com uma boa história contada, aquilo acaba prosperando e, infelizmente, a gente vê inúmeros casos e isso é recorrente. E a gente já falou lá atrás, né? Para o bem e por mal, o vestiário funciona. Então, quando um atleta entra numa coisa boa, ele vai disseminar aquilo. E quando ele entra numa outra coisa que ele acha que é bom, mas que não é, ele também vai disseminar. Então, eu não lembro... lá atrás, né? Antes das criptomoedas, a gente teve a história do boi gordo, do avestruz. Verdade. E se a gente pegar o histórico disso, você pode ver que tem muito atleta que entrou nessas duas que são bem famosas aí, que ficaram A do avestruz no eu lembro passado. de um, que foi lateral do Corinthians, inclusive. Exato. Então, sim, é recorrente, né? O que é uma pena. Mas o papel da Redoma é justamente educar os atletas, né? E como o próprio nome diz, Redoma Capital, a ideia é colocar ele numa redoma, para proteger ele. Tanto que nosso marketing carinhosamente chama nossos atletas de protegidos. Então, esse é o foco principal, né? É proteger, educar e tentar ajudá-lo a encerrar a carreira com a independência financeira. É claro que a caneta é dele. O nosso papel é trazer as informações para que ele tome a melhor decisão possível, né? Esses nomes aí foram... Foi o seu marketing que criou? Esse Redoma Capital, protegido? Foi nosso marketing. Mandou bem, hein? É. Ficou bem legal, né? Também achei. Eu até comentei com ele antes. Achei, putz, o nome super proposital aí, a questão da blindagem do cara. Não, e os Porque é o protegidos. seguinte, no fim das contas, o que o cara precisa? Mano? Ele precisa treinar e jogar. É isso. E aí essa tua colocação é muito boa. Por que a Redoma ela não faz só a parte de investimentos, né? Porque a grande maioria dos escritórios de assessoria, e se a gente pegar os family offices mesmo no Brasil, o conceito principal deles é um conceito de cuidar do bolso, ou seja, cuidar do investimento, né? Seja no Brasil ou fora do Brasil, e tudo que está relacionado ao investimento. Então, por exemplo, fazer um câmbio. Então, as outras atividades burocráticas que estão relacionadas ao investimento, via de regra, um escritório padrão faz isso, né? Então, a maioria das assessorias de investimentos, elas cuidam do bolso das pessoas. O que aconteceu e quando que existe a mudança de modelo na Redoma, né? Porque a gente iniciou esse modelo, que é um modelo tradicional. Quer dizer, eu iniciei cuidando do bolso das pessoas, dos bolsos dos atletas. E até eu brinco que eu mexo na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, justamente por cuidar só do bolso, eu tinha uma dificuldade no início em crescer. Porque o que acontece? Para cuidar do bolso das pessoas, você precisa de confiança. E confiança você não ganha, você conquista. Então, você precisa, com o tempo, conquistar a confiança. E por mais que eu tivesse como sócio, na época, o Paulo André e o William Machado, e que abriam muitas portas de fato, aquilo não era uma condição para que fechasse ou para que o atleta colocasse todo o dinheiro dele. Então, muitas vezes o atleta tinha, sei lá, 10 milhões do banco, ele chegava e falava assim, Reni, vou testar você com 500 mil reais. Porque, claro, é natural, ele não tinha ainda a confiança pré-estabelecida, né? E aí o que começou a acontecer? À medida que a gente foi ficando cada vez mais próximo desses atletas, esses atletas começaram a demandar um monte de outras coisas que não era a parte de investimento. Então o cara chegava para mim e falava assim, Reni, me ajuda a comprar um carro, me ajuda a comprar uma casa, me ajuda a reformar minha casa. Pô, eu vou viajar para fora do Brasil, cara. Putz, me dá umas dicas.
Putz, Reninho, eu quero organizar aqui um campeonato de pôquer em casa, como é que eu faço? Então, assim, coisas do dia a dia. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, nossa... Tem um mercado aí. Exato. E assim, das duas uma, eu estou deixando de rentabilizar, talvez uma parte que eu poderia, mas acima de tudo, eu estou deixando de fidelizar o meu cliente. Porque a prestação de serviço ela é muito mais palpável do que o investimento. O investimento ele é muito frio. Você tem lá, você vai lá, coloca num fundo de investimento, ele vai render 1,2 no mês, você vai receber o relatório no mês seguinte e acabou, é aquilo. Não tem a emoção de, por exemplo, você reformar uma casa... E constante, né? Tão exato, próximo, né? Exato. Ou comprar um carro. É o gostinho mais próximo, vamos dizer assim. Exato, né? é uma realização e uma satisfação pessoal na hora, né? Então, nesse momento, né, a gente estava ali por volta, acho que com 4 ou 5 anos de empresa, que eu crio o modelo atual. Né? Eu volto para casa com algumas ideias. A minha esposa tinha acabado de vender uma agência de publicidade. Ela é responsável pelo nome e pelo marketing. Ela vem dessa área. Nossa, então, parabéns. Qual é o nome dela? Paula Santana. Paula Santana. Parabéns. Conceito bem legal. Fechado certinho. Exato. Não, ficou muito bacana. Ficou. E aí eu volto para casa com essa ideia, né? E de criar um modelo que, na verdade, eu não estava criando, tá? Porque eu já tinha visto esse modelo fora do Brasil, que é um modelo de family office full service, que muitas famílias, enfim, muito tradicionais e com muito patrimônio, elas têm essa estrutura para ela, né? Que é uma estrutura onde você cuida do bolso, você cuida da parte jurídica, da parte contábil, dos imóveis e das coisas do dia a dia. Então, isso é muito comum fora do Brasil, especialmente para empresas, para famílias muito tradicionais e com muito patrimônio. No Brasil, isso já não é tão comum, mas existem algumas famílias que têm esse tipo de escritório, né? E aí, o que eu resolvi fazer? Eu falei, olha, por que não replicar isso para muitas famílias, que na verdade é um multi-family office. Então, o family office ele normalmente atende uma família e quando você tem um multi-family office, você atende muitas famílias, né? E aí eu cheguei para a Paulinha e falei, Paulinha, o negócio é o seguinte, olha, eu estou com uma ideia aqui, eu acho que isso vai ajudar a fidelizar e, de certa forma, a trazer mais credibilidade para o negócio, mas não é meu dia a dia, não sei muito como fazer. E ela falou, mas o que você precisa de ajuda? Eu falei, olha, a ideia aqui é que a gente crie uma assessoria 360 graus, onde a gente consiga atender o nosso cliente nas coisas do dia a dia dele, né? Da vida pessoal dele também. Então, assim, é muito bacana porque vai ser sempre coisas novas, então é dinâmico. Então, não é que você vai fazer sempre a mesma coisa. Ela falou, não, entendi, achei demais, tô junto, vamos fazer. E aí ela entra nesse momento na Redoma e ela que estrutura toda a parte de assessoria, que a gente chama de hoje de assessoria 360. Então, ela monta toda a equipe. Hoje a gente tem assessoria contábil, temos assessoria jurídica, a gente fala da parte imobiliária, seja para compra e venda de ativos prontos, seja do ponto de vista de investimento ou mesmo de desenvolvimento. Puta, eu tenho um terreno, quero subir um prédio, etc. e tal. Então, a área imobiliária ela toca todas essas frentes. Você tem uma área de crédito, que ela fomenta muito a área imobiliária, crédito ou financiamento, ou dá soluções, eventualmente, para o cliente que quer, enfim, criar um negócio, quer alavancar, não quer tirar o dinheiro do bolso. Então, essa área de crédito traz esse tipo de solução. Tributária também? Tributária porque imagino também. Não, e essa é fundamental, porque, especialmente no nosso caso, que a gente trabalha com atletas, né, e tem muitos atletas expatriados, cada país tem uma regra. E aí a gente precisa, justamente, para que esse atleta não pague mais imposto do que precisa, a gente precisa olhar a parte tributária e fiscal dele. É um estudo violento, né? De violento, legislação. E cada país é a sua regra, né? E tem países que têm acordo de bitributação com o Brasil, outros não têm. Então, a gente tem essas áreas segmentadas para dar todas as soluções para o nosso atleta. Então, depois tem uma área de câmbio, tem uma área de concierge, que é justamente para resolver esses problemas do dia a dia dele. Então, preciso contratar uma babá. Cara, é bem nesse nível de Não, detalhe. nesse nível. Ele está totalmente inserido Então, tem casos, por exemplo, na pandemia, a gente precisou trazer cachorro da Europa para cá, dos nossos clientes. Eu já levei babá para a Europa, eu já
bom, eu já customizei carro, Você eu já cuida da parte reformei casa. emocional também deles? De certa forma, a gente acaba fazendo um papel um pouco de psicólogos também, né? Porque a gente acaba entrando na vida deles de uma maneira que, basicamente, eu cuido do bolso e da vida pessoal dele. Então, a gente acaba ficando, de fato, muito próximo. E tem muitos clientes que a gente acaba desenvolvendo uma relação não só de confiança, mas também de amizade. Sim. Então, a gente acaba fazendo, naturalmente, também o papel de psicólogos. Obviamente, a gente não é profissional para isso. E quando a gente identifica que precisa de uma atuação profissional, o nosso time de concierge faz isso, vai trazer o profissional para ele. Mas, como a gente é muito próximo dele e acaba cuidando de coisas muito importantes da vida dele, é natural que ele se abra com a gente. Então, íntimo, né? É íntimo. Então, é natural que a gente acabe fazendo também, atuando, né, nas questões pessoais. E muitas vezes a gente já... Enfim, fez gestão de crise, bastante coisa a gente já fez do até lado... em divórcio você já deve ter atuado. Total. Não só em divórcio, como, por exemplo, às vezes a gente tem que atuar no início da relação. Porque, por exemplo, inúmeros casos... Na proteção, né? Na proteção, porque eu tenho inúmeros casos de atletas, por exemplo, que o menino está aqui, começa a jogar bem, putz, um clube de fora viu, ele com 18 anos vai para fora do Brasil. Ele está namorando e ele quer levar a namorada para fora. Bom, a partir do momento que ele levou a namorada para fora, é união estável. Ele assinou um contrato com o Real Madrid de, sei lá, 10 milhões, ela tem metade, né? Então, eu não estou dizendo que que não exista amor, que ele não tenha que não é justo ou não. Não estou dizendo nem que é justo ou não, que não é, e que ele não deva ajudá-la. Mas, vamos lá, né? Acho que minimamente, como a gente faz o papel de proteger, né, o cliente e trazer as informações corretas, a gente minimamente vai alertar ele. Falar, olha, o melhor caminho é que você case em separação total de bens ou que você faça um acordo pré-nupcial. Por quê? Não quer dizer que você não tem amor, não quer dizer nada disso. Pelo contrário. Até porque, assim, a única coisa que a gente está fazendo aqui é preservar o seu patrimônio, né? E tudo que você quiser, poxa, se existe amor e se é companheirismo e vocês vão crescer juntos, etc e tal, cara, nada impede de você ir dando para ela o que você quiser e colocando no nome dela. Agora, você não precisa largar na data zero de 50% você deixar na mesa, né? Então, muitas vezes a gente teve que orientar não só o atleta e mostrar para ele por que não é errado. Não é errado. E por que ele deveria seguir esse caminho. E por que a gente está orientando ele dessa forma. E já aconteceu inúmeros casos dele falar, tá bom, Reninho, concordo com você, legal. Só que agora você que vai falar isso para minha noiva ou para minha namorada. Então eles passam a bucha para a gente. Isso é muito, muito recorrente, né? E aí a gente acaba tendo que fazer um pouco do papel de psicólogo, vai explicar que não tem nada a ver com amor, pelo contrário. Você é o parça que toda mulher não gosta. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Você é mais odiado por quem? Pelo empresário, pelos parças ou pelas esposas? Eu diria que... eu vou te falar que... eu acho que por nenhum deles, na verdade. Tá? Na verdade, ele seria o parça bom. Né? Eu sou o parça bom, né? Não, e vamos lá. A tua pergunta é interessante, porque, por exemplo, os empresários, né, a nova geração, ela vê com muito bons olhos o trabalho da Redoma. Por quê? Porque, na prática, o elo de confiança do atleta no Brasil, né, e fora do Brasil também, é o empresário. Mas no Brasil, ele ainda normalmente tem, às vezes, uma relação paternal, porque muitas vezes o atleta... até por vir de estruturas, né, ou sem estrutura, muitas vezes ele não tem nem estrutura familiar. Então, a figura de pai passa a ser o empresário, até porque os atletas começam muito cedo. Então, ele transfere aquela figura pro empresário. Né? E quando você olha, por exemplo, os empresários da velha geração, eles são muito centralizadores, porque é natural. Como você cria uma relação de confiança, tudo que o atleta precisar, ele vai pedir primeiro para o empresário. Né? E tem muito empresário que ele é centralizador e ele resolve ganhar em tudo, ainda que ele não seja profissional para fazer aquilo. Né? Mas você pega a nova geração de empresários, o cara ele tem uma outra visão. Ele percebe que a Redoma ela é muito mais uma relação ganha-ganha com ele
do que efetivamente alguma coisa que possa ter conflito de interesse. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele não é profissional para cuidar do investimento e ele nem quer fazer isso. Porque uma vez que ele faça e dê algum problema, talvez ele perca o cliente de agenciamento, que é o core business dele. Porque, se ele fez uma indicação ruim de investimento, o atleta talvez não continue com ele. E ele é empresário do atleta para fazer melhores contratos para o atleta ganhar mais e, consequentemente, ele também ganhar mais, vender por valores maiores, etc. e tal. Então, a nova geração vê com muito bons olhos, porque, em primeiro lugar, a Redoma desafoga, né? Porque o atleta, em vez de pedir para comprar um imóvel para o empresário, ele vai pedir para a Redoma. Em vez de ele pedir para o empresário abrir uma conta de câmbio, ele vai pedir para a Redoma. Em vez de ele pedir para o empresário abrir uma conta na XP, ele vai pedir para a Redoma. Então, isso desafoga o dia a dia do empresário e ele pode ficar focado só na parte de agenciamento para que ele consiga melhores contratos e para que ele consiga cada vez mais maximizar os retornos daquele atleta, né? E acaba ficando cada macaco no seu galho, tocando Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem parceria com muitos empresários, né? E esses empresários acabam buscando a Redoma justamente para que a gente faça esse trabalho profissional e ele fique livre para poder trazer mais atletas e dar mais atenção para o atleta dele do ponto de vista das 4 linhas, que é o que de fato ele tem que fazer. Que bom que o empresário tem essa visão, porque eu achava que... Não, os novos. Né? Os novos. Isso. Os novos. Os mais antigos são mais centralizadores. Porque o atleta prosperando, todo mundo ganha, né? É uma relação ganha-ganha. E outra, no fim das contas, o empresário não gosta de emitir passagem para mãe... Exato. Não é o core dele. Ele muitas vezes faz isso muito porque o atleta não tem conhecimento, não sabe nem aonde cotar e nem onde comprar aquilo. E ele faz como uma maneira de fidelizar para ajudar. Mas é o que você falou, não é o core business dele, aquilo toma tempo dele. E aí você falou também de uma coisa que é uma coisa burocrática que qualquer pessoa consegue fazer. Mas tem muitas coisas que não são burocráticas que requerem conhecimento, como a parte de investimentos. Então, a partir do momento que ele comece a recomendar investimentos, se ele não tem conhecimento, é natural que o atleta dele possa ter algum tipo de prejuízo. E aí ele pode estragar o negócio principal dele. Então, por isso que muitos empresários acabam buscando a Redoma e hoje a gente tem parceria aí com diversos empresários. E para o atleta, né, por que esse serviço ele é tão bom? Porque você fez uma leitura perfeita. O atleta vai ficar preocupado só em jogar futebol, só nas 4 linhas. Mas quer dizer, não só jogar futebol, igual o empresário. Estamos falando muito de futebol, mas a Redoma atualmente atende atletas de todos os esportes. Quantos protegidos você tem hoje? Eu acho que por volta de 40 ou 50. Caramba, então o time deve ser também... Eu tô falando o time da Redoma assim, porque imagina, 40 já é uma estrutura, porque assim, não são qualquer atleta. Mas não são todos atletas que têm esse conceito 360, tá? A gente tem 2 tipos de modelo. Tem atletas ou clientes, né? Porque por exemplo, a nossa base atual de clientes para a parte de investimentos, eu diria que são mais de 500 ou 600 CPFs. Porque eu citei especificamente atletas, que vocês perguntaram, quantos protegidos vocês têm hoje? Por volta de 40, 50. No modelo 360, diria que talvez 60%, 70% disso, tá? Que é o cara que usa absolutamente todos os serviços da Redoma. É muita coisa. Ele pega o cartão de crédito e vê todas as coisas que dá para usar e usa tudo. Exato. Mas eu ia te perguntar... A gente tem alguns modelinhos, tá? Então tem atletas ou clientes que o cara tem, por exemplo, comigo só a parte de investimentos. Tem outros que efetivamente a gente faz só a parte imobiliária. Então a gente tem alguns outros cases e por isso que o número é tão grande. Obviamente eu tenho hoje uma equipe estruturada para atender toda essa demanda. São acho que por volta de 20 pessoas hoje. Tá? E, obviamente, muita coisa é terceirizada. Muita coisa a gente faz através de parceiros. Né? Muita coisa a gente faz dentro de casa para garantir a qualidade, mas tem coisas que não são nem do nosso dia a dia e não somos profissionais e que, naturalmente, não a gente nem faz também, sentido né? Eu ter dentro de casa. Então, a gente terceiriza e por isso que a gente consegue atender com bastante qualidade. Naturalmente, os parceiros eles são sempre testados né? pelos sócios validados, e aí a gente traz ele para a rede de parceiros da Redoma. Até porque seu nome está ali, né? Sem dúvida. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Então, você acredita, coloca um crédito que o seu boom assim
no meio do futebol foi quando você criou esse 360? Então, não, a tua pergunta é muito bacana. Exatamente aí. Porque o que acontece? Porque eu vou até, desculpa te interromper, Não, mas vamos ver se eu entendi a situação. Você tá vendendo futuro, isso é difícil pra caramba. Pra caramba. Quando você começou a dar o biscoito toda semana, todo dia, tô falando assim, de ter um retorno, alguma coisa assim. Aí foi onde você fidelizou. Foi, exatamente. A mudança de paradigma da Redoma, porque o que acontecia, né? A gente sempre teve ótimos parceiros, eu por ser do mercado financeiro, né? Há mais de, enfim, eu tô com 45, eu tô há quase 25 anos no mercado financeiro e como eu falei para vocês, lá atrás eu era responsável pela área comercial que desenvolvia a parceria com os gestores. Então eu acabei conhecendo o mercado financeiro como um todo. Então eu conhecia os principais players e os principais produtos. Então do ponto de vista de gestão, não faltava resultado. Todos os atletas sempre estiveram com ótimos produtos de acordo com o perfil dele de risco, mas por ser justamente uma coisa mais fria e mais distante e que requer, né, como a gente falou... Uma disciplina também, disciplina, né? E requer confiança, porque o cara, até ele te dar a chave do cofre, demora, né? Então, não adiantava só eu ter produto, entregar um serviço de qualidade, porque o meu crescimento ainda era de forma incipiente, ele era devagar, porque como eu falei para vocês, o jogador às vezes tinha 10 milhões aplicado no banco, ele me testava com 500 mil reais. E a mudança de paradigma e a mudança de chave, talvez para a Redoma, onde ela começa a ter cada vez mais exposição e começa a crescer, né, e se torna o que ela é hoje, foi justamente quando a gente trouxe o 360. Você começou a mostrar sua cara, em vez de uma vez por mês, a todo dia. Todos quase. os dias, praticamente. Exatamente. Aí foi onde ganhou a confiança. Exato. Aí foi no boca a boca, todo mundo Imagina vendo. que esse negócio é boca a boca muito, total, né? Muito. Não, muito. No início... Nada melhor que o boca a boca. Nada melhor que o boca a boca. No início, de fato, sem dúvida nenhuma, tanto o Paulo André como o William Machado foram muito importantes para o negócio. Não só para abrir as portas no meio do futebol, mas para me ensinar a gerir a carreira dos atletas. O Paulo, ele saiu da Redoma naquela época, você vai lembrar bem que você é corintiano, quando ele foi para a China, que ele estava com aquela história do bom senso, aí aquilo deu algum ruído político, ele acabou indo para a China na época, e aí ele ia ficar muito distante do projeto, ele falou, pô, Renin, cara, eu vou ficar muito distante na China, tal, não sei o quê, acho que é a hora de eu sair da empresa e quem sabe quando eu parar de jogar futebol, eu volto para o negócio, né? E o William Machado acabou saindo um ano depois. Acho que talvez você também vai lembrar que ele foi convidado para ser comentarista da Globo. Eu lembro. E aí logo Sport ele foi TV. pro Santos. Passou um tempo. Exato. E aí ele, enquanto ele estava na Globo Sport TV, ele ainda continuava com as atividades comigo lá na Redoma. Mas em algum determinado momento, a Globo entendeu que havia algum conflito de interesse que eu não entendi qual era e pediram para ele sair. Então ele resolveu sair naquela época. E logo depois, aí de fato teria conflito de interesse, porque ele virou gerente de futebol do Santos e depois posteriormente do Bahia. E aí, enfim, ele seguiu a vida dele, mas os dois realmente foram muito importantes para abrir as portas e especialmente para me ensinar essa característica do atleta, né? E aí, após a saída deles, com a entrada da minha esposa, que vem para estruturar esse 360, que a gente tem a mudança de paradigma e a mudança na Redoma. Porque aí, de fato, dá um clique e os atletas começam a perceber valor e, acima de tudo, é aquilo, né? A realização pessoal. Pô, organizei uma festa pro cara, a realização é na hora. Você comprou um carro pro cara, ele sai dirigindo, a realização é na hora. E o investimento é um futuro que ainda não aconteceu. Exato. Para clientes. Já aconteceu o futuro para alguém? Ou seja, você já tem alguém que já está usufruindo de benefícios pós-carreira? Sim. Eu tenho hoje atletas em todas as fases da carreira. Eu tenho desde atletas que estão iniciando a carreira, realmente estágios bem iniciais, porque inclusive a gente faz um projeto muito bacana de educação financeira junto com o Red Bull Bragantino, que a gente dá educação financeira continuada para a base. Justamente para que o atleta de futebol, quando ele assine o primeiro contrato profissional, ele já tenha algum conhecimento e tenha alguma direção do que fazer com o recurso dele. Né? Rapidinho, você acha que hoje o Red Bull está meio fora da curva, assim? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é muito bem gerido, eu conheço o CEO deles, ele é nosso parceiro, enfim, próximo, meu amigo, é cliente. Ele é muito bem gerido e o Red Bull, sem dúvida nenhuma, está num patamar acima. Eu acho que esse aí, vamos ver daqui uns 10, 15 anos como ele vai estar. Eu também imagino. Red Bull como um todo, tudo que eles põem a mão... Eu ia colocar um pouco mais
mas eu vou ser conservador, vou pensar mais lá na frente. Eu sou meio suspeito de falar da Red Bull, que eu faço um monte de coisa pra eles, né? É verdade. Então eu sou meio bem fã deles lá. Mas você vê assim que ele... Que leitura, hein? Assim, eu queria até depois, não agora, puxar você um pouquinho, voltar para as raízes de novo. Tá. Porque eu tenho um pouco de curiosidade disso. Mas a sua visão estratégica foi absurda, hein? Porque você foi indo lá para financeiro, depois foi para a parte que te deu prazer. E você olhar a situação na notícia da TV falando que o Miller, sei lá, tava ruim, tava na casa do Pavão. Aí ele vai lá, tem o conhecimento dele, faz. Foram certinho nas cabeças, que vamos falar. O Paulo André principalmente, mas assim, o William, aí tá o Ronaldo junto. Porque você lembra, a época que o Ronaldo foi... Então, mas já era fora da curva, porque ele já era, você já via ele falando, ele era político. Super. É diferente, é que ele era político. Aí ele montou tudo isso aí, percebeu, foi vendo, aí o pensamento dele qual que foi? É vender lá o futuro, aí, só que vê que não estava escalando, certo? Certo. Aí ele vai lá, vê essa deficiência, acho que começou a ver com frequência, virou negócio, nisso aí ele começou a mostrar a cara mais com frequência no dia a dia, aí foi no boca a boca. Foi aí que deu um gás mesmo? Foi. Aí que a Redoma muda de patamar, né? E até do ponto de vista de referência, né, para os atletas. Existem outras empresas que fazem o que a gente faz, a grande maioria veio depois da Redoma, mas é nesse momento que a gente muda realmente de patamar e que os atletas entendem o que de fato a Redoma faz, né? E a gente, enfim, sempre teve no nosso DNA essa questão da educação, né? E por isso que a gente buscou essa parceria aí com o Red Bull, que é um clube completamente fora da curva. Foi o melhor para você. Sem dúvida nenhuma. O melhor clube, hein? A gente chegou até a fazer palestras em alguns clubes, tá? Eu fiz, por exemplo, no Corinthians, na época do Paulo André, então peguei uma geração muito forte, até tem uma história curiosa que quando eu fiz a palestra no Corinthians, o Marquinhos, hoje do PSG, estava na base, recém-subido, mas já era um atleta que, enfim, despontava, o Corinthians já estava muito de olho nele desde a base, etc. E aí, a palestra era para o time principal, mas a diretoria convidou a base também e era, na verdade, quem quisesse ia, né? Não era obrigatório, porque foi um dia na concentração, já lá no novo CT, e aí, como a base estava lá treinando também, eles acabaram convidando. E um dos atletas que foi o Marquinhos. E aí, enfim, participou da minha palestra e tal. Anos mais tarde, eu fui para um aniversário de um atleta que eu cuidava, que também jogava no PSG. E até foi um evento super bacana, dentro da boate do Parque dos Príncipes, super legal, um dia à noite com os holofotes ligados e só a boate funcionando. Legal. E aí, por acaso, o Marquinhos estava lá, eu fui apresentado para ele. E aí, quando eu me apresentei, falei o que eu fazia, etc., ele falou, poxa, eu lembro de você. Lá atrás, quando eu estava lá no Corinthians, eu assisti a sua palestra e aquilo, de certa forma, me tocou para eu ser o que eu... Enfim, para eu acabar focando e me preocupando, na verdade, foi essa a palavra dele, me preocupando com a parte de investimentos tão jovem, né? E aí, poxa, isso ficou super legal, porque foi uma sementinha que eu plantei lá atrás e que anos mais tarde eu vi que, de fato, alguma mudança eu fiz. Ainda que pequena, ainda que ele estava muito no início de carreira e que aquilo foi só uma sementinha plantada. Não, mas você fez uma grande diferença. Porque dúvida. Imagina quantas pessoas ele conhece por dia. Aí ele lembra de você lá atrás, no comecinho. Até fisicamente você deve ter mudado bem. Imagina. Ah, sim. Não, assim, eu não sei nem se ele lembrava de mim fisicamente, tá? Mas ele lembrava do contexto. Isso foi importante para mim. Ele deve ter lembrado depois. Não, deve. Assim, provavelmente sim. Cara, mas e você consegue... Pelo menos agora você resgatando os nomes, você consegue olhar um atleta e falar, esse aqui tem uma pegada diferenciada? Porque o Marquinhos, a gente... Cara, ele não é assim, ele jogou muito pouco no Corinthians, certo? Ele foi nosso camisa 10, inclusive, né? Chegou a ser nosso camisa 10. Mas aí você olha lá,
Aí você olha ele falando do Marquinhos, você vê o perfil dele se portando quando tá em uma festa, passa uma imagem, tudo, qualquer coisa. É que você vê hoje, né? Na época, talvez não. Ele tem origem simples, como Ele muita tem, gente. mas você olha ele lá no começo, ele já tinha Não, um perfil mas já tinha um perfil diferente. diferente. Eu acho que ele sempre teve estrutura familiar, tá? Eu de novo, gente, eu não conheço, ele não é nosso cliente ainda, quem sabe no futuro, mas conheci ele esporadicamente numa festa, mas a impressão que eu tenho é que ele já vinha com uma estrutura familiar. Independente, enfim, da origem ser humilde ou não, o fato é que ele já tinha uma estrutura familiar. Então, me parece que ele era diferente da grande maioria, porque a grande maioria, o problema não é só a origem humilde, né? É justamente a falta de estrutura, na minha opinião, familiar ou de qualquer tipo de estrutura para dar suporte. Porque daí o que acontece? Esses atletas que não têm nenhum tipo de educação, de repente, do dia para a noite, eles viram milionários. Poxa, pensa bem, a gente que tem estudo, tem estrutura familiar, etc, etc e tal, pô, se do nada colocarem R$1 milhão por mês na tua conta, talvez você vá comprar um Porsche, que era teu sonho lá atrás, sem fazer conta, entendeu? Então, a gente já ficaria deslumbrado tendo educação. Imagina um cara que tem todo esse consumo reprimido, né? Porque, de novo, desejo, ainda mais com as redes sociais, todos eles têm, né? Tanto que você vê que quando eles começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eles fazem é comprar um super carro. Então, desejo, eles tem consumo reprimido ali. Então, Eu imagino que você não é, nesse caso, longe de ser o porteiro do Enem, o cara que fala, você não vai comprar um carro. Você faz ele fazer isso da forma certa. da forma certa. Eu já te coloco em outro lugar. Mas eu já falei não, tá? E perdi cliente por causa disso. Eu tenho até um case engraçado para contar disso. Eu já coloco ele na situação que tem o Batman, ele é o mordomo. Você entendeu? Porque na hora que aperta pro Batman, ele liga lá pro mordomo lá. Ele pode não, entendeu? E você, ele que fala, faz isso. Deu Não, mas ele é o mensageiro, às vezes, da má notícia. Boa parte Mas muitas vezes eu tenho que falar, enfim, eu tenho que jogar da forma real e contar para ele o que ele precisa saber. Você já perdeu, então, cliente por falar não? Já perdi cliente por falar não. A gente teve um case, eu obviamente não vou citar nomes para não expor, mas a gente teve um case de um atleta nosso, super jovem, que despontou muito cedo na carreira. Ele, enfim, veio da comunidade, não aqui de São Paulo, jogava fora em Minas, se eu não me engano, na época, e com, sei lá, 1 ou 2 campeonatos mineiros que ele fez muito bom, ele recebeu uma proposta e foi vendido para um grande clube desses do leste europeu. Um desses que estava na época super famoso, eu não lembro se era o Shakhtar ou o Fenerbahçe. Que adora um brasileiro. Exato, mas eu acho que era o Shakhtar, enfim. E aí, esse atleta, ele passa de um salário na época, sei lá, ele já tinha tido alguns reajustes no time que ele estava, porque ele de fato vinha despontando, né? Tinha feito um baita campeonato mineiro, depois ele fez um baita campeonato brasileiro e de fato virou uma realidade. Então ele foi tendo ajustes no salário, então era um atleta que devia estar ganhando ali por volta já de R$100 mil, super novo, né? Recém subido da base. E aí, de repente, ele assina com um Shakhtar, um Fenerbahçe, sei lá, eu nem lembro na época quanto que era o tamanho do contrato, mas assim, era um contrato que ele ia ganhar mais de R$1 milhão por mês tranquilamente. Tá? Ou, sei lá, ia ganhar por volta de 10, ou acho que era por volta de R$10 milhões o contrato dele anual, daria ali talvez por volta de R$1 milhão por mês, quase isso. Então ele passa assim, multiplica talvez por 10, né, o patrimônio dele. E isso, quantos anos ele tinha? Ele tinha 19 ou 20. Nossa, difícil. Não mais do que isso. Difícil não, e é segurar a cabeça difícil, né? Imagina, pô, o cara ganhar com 19 e 20 já 100 mil, já é um absurdo, né? Porque assim, vamos pensar friamente, a maioria das pessoas com 19 e 20 anos ainda não tá nem trabalhando. Mas a gente puxa a população. E muito menos ganhando R$100 mil por mês, né? Então assim, ali ele já poderia ter se deslumbrado. Imagina quando ele passou a ganhar, de repente, R$1 milhão por mês. Que não dá nem para fazer conta, né? Quanto que é isso? E aí o que acontece? Ele vai para a Europa, etc e tal, enfim. Passa um tempo, a gente cuidando do patrimônio dele. Ele vira para mim já alguns anos depois, já 2 anos já na Europa, já com um patrimônio interessante e tal. Ele vira para mim e fala assim, então, eu quero comprar aqui um imóvel em BH para quando eu vier passar férias. E quero comprar um carro também. Eu falei, ok. E aí ele me mandou o que ele estava olhando. Bom, na época ele estava olhando uma cobertura que custava tipo R$8 milhões,
e ele estava olhando uma Ferrari que custava mais 8 milhões de reais. Aí eu falei, peraí, você está me dizendo que você quer gastar 15 milhões de reais, que na época era talvez metade do patrimônio dele, ou quase todo o patrimônio dele, eu nem me lembro. Mas enfim, você quer gastar todo esse volume de dinheiro para quando você vier passar férias no Brasil, e você tem um mês de férias por ano, não é mais fácil a gente deixar esse teu dinheiro aplicado no banco e a gente, toda vez que você vier, eu alugo uma casa diferente, em vez de você ter uma cobertura, no ano que vem a gente aluga uma casa com jacuzzi, no outro ano aluga uma cobertura, no outro ano aluga uma casa com 10 quartos, cada vez num local diferente e cada vez um carro diferente. Em vez de você comprar uma Ferrari, que se você deixar uma Ferrari um ano em casa parado, ela, além de te dar manutenção, ela vai estragar, porque esses carros precisam andar. Então, cara, faz sentido realmente você... Talvez até a rentabilidade custeasse isso. Exato. Ou muito não, perto disso. muito perto, exatamente. Você deixar o dinheiro aplicado e, putz, alugar. E aí eu falei para ele, olha, cada vez que você vier, a gente aluga um carro diferente, né? É um novo cenário para você. E outra, você está me dizendo também que você está querendo... que você vai passar todas as suas férias, o resto da tua vida lá em BH. Porque assim, você está comprando um carro e uma casa para passar as férias. Então quer dizer que você também nunca vai mudar. E, bom, resumindo a história, eu falei, olha, eu não recomendo, né, que você faça essa compra. Até, pelo contrário, fui um pouco incisivo e disse que ele não deveria fazer, né? Expliquei os motivos. No dia seguinte, o empresário dele me ligou e falou assim, olha, ele quer encerrar o contrato com vocês, a gente vai tocar a nossa vida aqui. O empresário, na época, acabou ajudando ele a adquirir o imóvel e o carro. E, enfim, ele não está comigo mais. Mas eu minimamente tinha que tentar trazer algum tipo de educação para ele, né? De colocar o pé no chão, né? Pé no chão, exato. Não fazia o menor sentido. Mesmo que ele ganhasse, e de fato ele ganhou muito dinheiro depois, porque ele fez contratos astronômicos. Mas o dinheiro não aceita desaforo, né? Não justifica esse tipo de coisa. Então, eu fui tentar explicar e, de certa forma, tentar mostrar para ele que aquilo não era uma coisa benéfica para ele, mas isso acabou indo contra mim, porque ele acabou saindo na época da Redoma e outra pessoa fez, né? Eu falo isso muito para amigos meus, sabe? Uhum. Que falam assim, eu quero comprar uma... Igual eu falei para você. Eu falei, vê bem de comprar uma chácara, um negócio assim, qualquer imóvel desse jeito. Eu falo, se você usar, sei lá, na minha cabeça eu joguei qualquer número, umas 2 vezes por mês ou mais, beleza, final de semana. Agora, se você for ou depois na outra você não vai começar aí e tal, isso aí é um gasto. Ele é uma manutenção. Eu falo até de piscina, assim. Que o pessoal fala, nossa, eu quero fazer uma piscina, coloca lá. Depois, não usa mais tanto. E tem a manutenção. Tem. Aí o pessoal, entendeu? Relativa, ele é assim até em menor escala, assim, eu acho que assim, o que a gente faz hoje, no nosso dia a dia, é uma coisa. O jogador, eu acho que se a gente pegar o tempo e o dinheiro que ele ganha, a nossa curva como seres humanos comuns, ela é muito mais suave de ganhar, acumular, depois usufruir. Exatamente. O jogador, o gráfico dele é um negócio assim. Ele é um A. Mas eu digo assim, que a mentalidade do povo, eles querem é o que você falou. Você vai passar todas as suas férias naquela casa com aquele carro. Exato. Aí a diferença também está na forma como o cara recebe a mensagem, né? Porque mais claro que isso... Não, total. Não, e assim, eu fui muito, muito tranquilo, porque eu sabia que aquilo era um consumo reprimido, eu sabia que ele tinha vontade de ter... enfim, um super carro, não que ele já não tivesse, né, lá na Europa, mas claro, eu entendo e eu sei que na última linha a decisão final é do cliente. Só que assim, o meu papel como consultor e idôneo, que eu acho que o consultor ele precisa ser idôneo, eu tinha a obrigação de falar. Né? E aquilo jogou contra mim. Mas você quis botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Exatamente. Porque, Renin, exato. Se você errar, Renin, você erra uma vez só. Exatamente. Ninguém vai te dar outra chance. Não vai. Não, né? mas E a gente tem, enfim, trabalha tanto, né, para construir o nosso nome, a nossa reputação, e de repente, por 2 minutos que você faz alguma coisa errada, você destrói absolutamente tudo. Né? Então, eu entendo que o mercado financeiro é uma coisa muito séria, né? Cuidar do patrimônio das pessoas é uma coisa muito séria e que requer muita diligência. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? E tem que sempre falar a verdade, né? E por isso que eu nunca vendo para o nosso cliente, ou ofereço, ou indico
Nada baseado em retorno. Eu sempre falo, tá bom, olha, se tudo der certo, isso aqui, você vai ter isso. Mas se tudo der errado, no limite, pode acontecer isso. Cara, você está disposto realmente a seguir com esse investimento, sabendo qual é o risco da história e aonde pode te levar? Tô, beleza. Aí a gente segue em frente. Então, tem que ficar sempre muito claro para o investidor, né, o tipo de produto que ele está investindo. Porque senão, amanhã, deu alguma coisa errada e você explicou a coisa pela metade, você perde a credibilidade. E aí, você percebe que você é meio que um médico? Eu tive uma viagem doida quando você estava falando da linha do tempo dele, né? Você fez lá os seus 5 anos de faculdade, né? Imagino Sim. eu. Não, foram 7. Acabei demorando um pouquinho mais. É. Porque eu acabava descendo pra praia, pra surfar e aí, enfim. Estamos juntos. Eu fiz também quase uma faculdade de 7, 8 anos. Padel. Não, nada a ver com o padel, não existia. E a Mauá ainda era na boca da serra, né? Então, na Anchieta, né? Na Anchieta, então era eu fantástico. fiz Mackenzie, era do lado do Pacaembu. Imagino, sei em todos os jogos. O período do Parreira, cara, 2002 ali. Que a gente ia bastante. Cara, Não, eu também ia muito, porque também aquele time jogava com Não, era música. Coisa de louco, cara. Era nosso lado esquerdo ali, o maior do mundo. Mas você tava e falando aí de eu médico. falo que ele é médico. Por quê? Porque ele fez lá a faculdade e depois ele fez 10 anos de residência na M2, certo? Pra depois, de fato, cuidar da saúde de entender também o caminho que financeira queria dos ir. Caras, né? Gostei da leitura. É meio que uma analogia, mas no fim das contas é um pouco isso, né? Que o bolso é mega sensível, cara, ainda mais do jogador. Muito. E outra, eu acho que de todo mundo. Mas de todo mundo. Ele acima de ser empreendedor, eu acho ele totalmente estrategista. Mas é. Mas absurdo. Mas é. Absurdo, assim, de estratégico. Foi indo lá. A visão que você teve de mudar de conceito da parte só de investimento para essa assessoria 360, imagino que assim, te dá dor de cabeça o tempo inteiro. Seu telefone não deve parar. Dúvida, só que ele é o marketing, né? Se eu fizer o paralelo, ele é o marketing orgânico, vamos dizer assim. Entendeu? Ele tem que fazer para ele se espalhar. Porque é o que realmente o negócio é o nem sei se o concierge de fato é o que te dá mais dinheiro, mas não é, pelo contrário, não é longe de ser, pelo contrário, é só realmente, mas é o que dá a fidelização, que vale mais que dinheiro. Que vale mais do que o dinheiro, exatamente. E é orgânico, né? Não, pelo contrário, é o que me dá mais trabalho e o que me dá menos receita, mas é o que mais fideliza o cliente. Então é ali que ele vê o valor, porque de novo, é uma realização pessoal, né? A gente já organizou casamento. E o atleta fora do Brasil... Coisas que você já fez de mais inusitadas, assim, dentro do... fora do escopo que se imagina de um concierge. Vamos lá. Então, assim, casamento a gente já organizou alguns. E aí o casamento, até um case interessante, porque ele foi uma aula de educação financeira. Porque o que aconteceu? O atleta chegou pra gente com um orçamento, né? Era um atleta que já jogava fora do Brasil, na França, na época. Ele enfim, já era noivo ou namorava e com uma Miss, então os dois eram pessoas públicas, né, digamos assim. Então os dois tinham visibilidade e aí quando ele foi expatriado, eles decidiram que iam casar, né, até pela questão, ela foi com ele, etc e tal. E aí eles começaram a cotar o casamento. E aí chegaram lá, enfim, no orçamento final, eu não lembro agora de quanto, mas era um orçamento que não era muito baixo, era por volta de R$800 mil. Um casamento bacana também, bem feito, bem organizado, né? E aí a gente olhou aquilo e falou, olha, vamos fazer o seguinte, você topa que a gente toque absolutamente tudo do casamento? Primeiro, para vocês não ficarem loucos, você poder focar aqui no campo, e a sua esposa não precisar ficar louca com todas as demandas do casamento, ainda mais que vocês moram na França. Então, tem 4 5 horas de fuso horário, os fornecedores, que eles iam casar no Brasil, né? Os fornecedores todos no Brasil. Então, o que vocês acham da gente tocar essa experiência, né? E como é que a gente iria ganhar, né, nessa experiência? Era justamente na economia de custo. Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não vou perder a qualidade do que você cotou hoje, então a gente já tinha um direcionamento do que eles queriam, o tipo, a quantidade de pessoas, o local, enfim, o tipo de acabamento, etc. Eu falei, olha, não vou perder a qualidade, mas eu vou negociar tudo que eu puder para conseguir baixar o custo desse casamento. Porque o que acontece? Como a gente ganha justamente na economia de custo, eu acabo tendo uma relação que eu sento do lado da mesa do meu cliente. Porque na última linha, quanto mais eu economizar
melhor para mim, porque mais eu vou ganhar, e melhor para o bolso dele. Porque E a galera infla preço, assim, quando vê que é um bolso mais fundo? Sempre. Ainda mais casamento. Esse é o... Não, e aí você colocou um ponto que não é só no casamento, ainda mais casamento, tá? Mas assim, o fato de ser uma celebridade, um atleta, uma pessoa pública, o preço é outro. Então, um dos papéis da Redoma é justamente blindar o atleta na negociação. Isso não vale só para o casamento, tá? No casamento isso aconteceu também. Mas isso vale para qualquer coisa. O atleta vai comprar um imóvel, se ele aparece, o imóvel custava 1 milhão, vira 1,5 milhão. Ou, no mínimo, o cara não facilita a forma de pagamento. Ele fala que era 1 milhão à vista. Então, o que a Redoma faz para blindar o atleta? A gente negocia toda a parte comercial e o atleta só aparece na hora de assinar. Aí a gente evita esse problema, porque eu não preciso avisar para quem que eu estou comprando. Eu sou um family office, estou comprando o meu cliente, tem sigilo, e eu vou lá e negocio, e a gente tem muita habilidade de negociação. Voltando à história do casamento, para resumir a história, a gente acabou fazendo um casamento que eu diria que ficou de qualidade, talvez muito superior, porque até pelo espaço ele ia fazer num clube, a gente acabou fazendo num hotel aqui fantástico, um hotel de, enfim, na época, talvez um dos melhores hotéis de São Paulo. E, resumindo a história, a gente economizou quase 60% do orçamento original. Nossa, 50% ou 60% do orçamento original. Absurdo, Fazendo um casamento com a mesma qualidade ou até superior, né? E aí, nesse caso, a gente aproveitou o fato de que eles eram famosos, mas a gente usou a favor deles. Permuta. Então, muita coisa a gente conseguia negociar através da exposição que aquelas marcas iam ter no casamento. Nossa, é uma abordagem totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Do cara que enfia a faca pro cara que se... E aí você é intermediador, né? Exato. E, de novo, né? Eu tenho que cuidar dos meus protegidos, né? Então, o principal interesse da Redoma é cuidar deles. Porque, na última linha, a gente ensina eles a gastar também, né? Eu aprendi que eu não posso ser o cara tão incisivo que falo não, porque muitas vezes o cara tem um consumo reprimido, mas eu preciso educar ele financeiramente. Então, eu preciso falar a verdade. E, obviamente, de novo, se eu ajudo ele a gastar bem e com consciência, o que acontece? Sobra mais dinheiro no bolso, logo ele aplica mais. Que é, de fato, onde é o core business da Redoma e onde a gente ganha mais dinheiro. Mas eu ainda associo com marketing. Porque você fazendo um atleta ser tão próspero assim, ele é orgânico com engajamento. Sem dúvida. Ele não tem Google para ele. Não existe. Você não adianta colocar Google lá. Não vai. Agora, se ele pega um atleta que fala assim, olha como eu tô. Nossa, você tá assim? Ó, esse aqui que me cuidou. Acabou. E com o passar do tempo, você vai ter mais protegidos usufruindo do que você ajudou, que aí vai ter outros que estão nascendo. Então, assim, é um caminho sem fim, né? É um caminho sem fim. Mas você vai tá vendo... vamos pensar ali na frente. Nessa situação toda, hoje, de atleta, tá um pouquinho mais preocupado com isso, da rede social, tem um pouco mais de informação sobre essa parte financeira. Você pode realmente... Você tá abrindo uma nova... Como se diz? Um novo perfil de atleta. Sem dúvida, os atletas eles estão mudando, isso é natural, até porque isso vale para todo mundo, né? Se a gente pega as novas gerações, o acesso à informação que eles têm é completamente diferente da nossa geração, né? Os salários também mudaram bastante. Mudaram também. Muito, né? Você tem mercados alternativos que deram muito dinheiro, mas ó, imagina que dos atletas, vamos supor assim, um perfil desse aí, que antes desse aí era 0,5%, vamos dizer assim, 1%. Talvez lá daqui a uns anos seja... Sendo bem conservador, vai 3, 5%. Já é muita coisa. Muita coisa, mas esse é um dos objetivos. Assim, o que eu quero devolver para a sociedade é justamente a parte de educação. Então, o que esse que está no nosso DNA, né, a parte de educação financeira, esse projeto que a gente faz com o Red Bull Bragantino, que hoje em dia a gente está fazendo também com a base do Santos, do Audax, se eu não me engano. Tem mais alguns clubes que a gente tá com o mesmo projeto. É justamente o que eu vou devolver para a sociedade, porque eu quero mudar essas estatísticas que eu vi lá na Sports Builds há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás. Então, assim, se eu conseguir alterar um pouquinho disso, e é através de educação, não tem outra forma. Então, é justamente o papel que a Redoma faz. A colheita mesmo vai daqui a um tempo daqui a alguns né? anos. E essa então, visão, porque ele tem que pegar né? justamente de ponta a ponta, né? Essa visão dele é disruptiva no seguinte sentido. Ele não tem receio do cara aprender hoje e falar, não vou precisar da Redoma daqui a um tempo. Não.
Né? A educação que você está dando não te deixa destemido nesse sentido. Fala, não, sempre vai ter alguém que eu posso ajudar. Sem dúvida. Seja no pré, seja no durante ou seja no pós. Você está próximo já de algum que você pegou de ponta a ponta? Sim. É? Sim, a gente tem alguns cases. Isso vai ser um case... Sim, a gente tem alguns cases. E a gente tem até... A gente já fez algumas ações de marketing com esse tema. A gente tem 2 atletas que são perfis completamente diferentes. Um a gente chamou de Senhor Henrico e o outro de Senhor Gastão. Um atleta da base, que foi recém para o profissional, jogou na base dos principais clubes aqui de São Paulo e agora está sendo emprestado para alguns clubes do interior. Né? E o outro, um atleta que já está mais para os 34, 35, ou seja, mais para o final da carreira, só jogou em clube de primeira linha. Ele já tem um salário acima na faixa de 300 a 400 mil nos últimos 10 anos. Tá? Então, você faz a conta ali, a gente está falando de um bom dinheiro, estamos falando no mínimo de, sei lá, enfim, bom dinheiro, que ele já ganha esse salário nesse período. E aí, por que a gente apelidou cada um deles, né? Eles existem, não são fictícios? Não são fictícios, são reais. Esse da base é um atleta extremamente disciplinado, ele talvez já venha com essa nova geração com maior acesso à informação. Ele talvez tenha vivido, né? Porque se a gente pegar de alguns anos para cá, a história de atletas encerrando em carreira em dificuldade financeira, ela tem sido recorrente, e não só no Brasil. A gente viu casos, por exemplo, como Boris Becker, que teve que vender troféu do Grand Slam, que ficou até preso recentemente por sonegar imposto. A gente tem o caso do Mike Tyson da vida, que perdeu 500 milhões de dólares. A gente está falando de mais de R$1 bilhão, ele perdeu. E Fittipaldi? Fittipaldi, Garrincha e tantos outros. Né? Assim, tem inúmeras histórias do passado e tem histórias do presente. Então, esses atletas, cada vez mais, eles estão mais atentos. E esse é um atleta que ele vem dessa nova geração e ele, desde o início, se preocupou com a parte do bolso dele. Então, para resumir a história, ele é um atleta hoje de 20 e poucos anos. Tá? Ele deve ter um salário ali por volta de 30, 40 mil reais, ou seja, 10 vezes menor do que o outro atleta. Ele tem já, dado a disciplina e o foco dele, ele tem aplicado conosco mais de 500 mil reais, já comprou um imóvel próprio. E o outro atleta, que a gente brinca que é o senhor Gastão, que já ganha esse volume de dinheiro, que é 10 vezes maior do que o outro há pelo menos 5 anos, ele não tem nem 500 mil reais aplicados com a gente. Ele tem patrimônio, etc., mas para você ver como a questão da disciplina é completamente diferente. Né? Você tem um atleta que ganha lá 20, 30 mil, que conseguiu poupar tudo isso. E o outro que ganha 10 vezes mais, não conseguiu poupar a mesma coisa do que ele nesse tempo. A cultura de poupança no Brasil eu tenho duas coisas que a gente já está meio que caminhando para o final. Você poderia falar alguns nomes de atletas que você atende? Assim, ou atendeu, enfim. Posso, vou citar alguns. Enfim, alguns que a gente pode falar que já deram entrevistas, né, que trabalharam com a Redoma ou trabalham com a Redoma, como, por exemplo, o Moisés, ex-Palmeiras, que hoje está na China. O Neilton, que jogou no Santos e hoje está no Guarani, mas rodou por vários clubes gigantes. O Wesley Beltrame, que jogou no São Paulo, Palmeiras, Santos, foi inclusive companheiro do Neymar, se aposentou recentemente. Ele parece ser diferente. Ele é muito bacana também. Ele é, enfim, fora de série, ele está com a Redoma há muitos anos. Ele já deu diversas entrevistas falando da gente, por isso que eu posso comentar a respeito do nome dele. Ele voltou para o Brasil numa ação meio que diferente, né, entre os clubes, não foi assim? Ele saiu para a Alemanha. Foi para a Alemanha, ele jogou lá. Voltou para o Palmeiras meio que numa... Eu acho que... Eu não me recordo muito bem, mas teve alguma coisa, você tem razão. Enfim, então ele é um atleta que a gente cuida. Tem um outro atleta que está fora do Brasil há um bom tempo que a gente cuida também, que é o Gabriel Paulista, que jogou no Arsenal e agora está no Valência, exato. Ele já está com a gente há muitos anos, ele também já deu entrevistas falando sobre a Redoma. O Pombo, o Richarlison, nosso querido Pombo da seleção brasileira. Que deve ser uma figura, né? Uma figura fora de série. Você vê até pelas entrevistas dele, pelos posts, pelo posicionamento dele, enfim.
Sabe o que eu ia te pedir? Para você Disso. puxar aquele assunto que você falou do social. Verdade. Você tem na questão, eu ia até puxar isso quando você estava comentando de devolver para a sociedade. Você Sim. tem uma coisa que está rolando agora, né? Temos. Quer comentar um pouquinho? Quero, acho super bacana. Foi até um momento bastante delicado e que eu vivi pessoalmente. Acho que todo mundo acompanhou, né, a tragédia que aconteceu no Litoral Norte, né, no Carnaval, com aqueles deslizamentos, enfim, muita gente perdendo casa, entes queridos, etc. E eu e minha esposa, a gente estava no Carnaval na Barra do Saí, ou seja, exatamente onde aconteceu o principal ponto. Você conhece a Jade Marangulo ou não? Não me é estranho o nome. Que tem a pousada lá? Ah, eu sei quem é. Caramba. Sim, não, depois a gente sim, conversa. sim. Olha que mundo pequeno. Sim, eu sei quem ela é. Enfim, aí estava eu e minha esposa lá, né? Então a gente... claro que a gente, enfim, estava numa situação muito tranquila perante ao que todo mundo estava vivendo. A nossa casa entrou lama, tal, mas assim, longe de acontecer a tragédia que aconteceu do outro lado da Rio Santos, porque a gente estava mais próximo à praia. E então a gente viveu e vivenciou aquilo. Ficamos lá 3 dias sem água, sem luz. E realmente foi uma situação muito desesperadora. E ainda mais desesperadora era ouvir as histórias das pessoas que, enfim, perderam absolutamente tudo. E aí quando eu finalmente consegui sair de lá, depois de 4 dias que a gente conseguiu voltar por Maresias, demoramos 9 horas, foi um caos, mas felizmente conseguimos chegar bem. Eu fiquei com uma sensação de que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar. Até porque eu adoro o Litoral Norte, frequento o Litoral Norte há muitos anos. Então, eu queria, de alguma forma, ajudar. E aí, como eu comentei com você que atualmente a gente atua em diversos esportes, um dos esportes que a Redoma está entrando, e que é um esporte que eu adoro especificamente porque eu pratico, que é o surf, a gente tem uma relação próxima com alguns atletas e um dos atletas nos procurou, que é o Iago Dora, para fazer uma ação social para ajudar o Litoral Norte. E aí o objetivo era justamente a gente criar uma rifa virtual onde o Iago iria doar 4 pranchas assinadas, 4 pranchas que ele usou em campeonatos mundiais mesmo, no circuito, e que ele autografou e cedeu para essa campanha. E a Redoma, junto com o Iago, a gente fez toda essa captação e venda de rifas, né, para que entrasse esse recurso. E a gente destinou isso para o Projeto Voa, que é um projeto social lá no Litoral Norte. E foi muito bacana. E essa semana, coincidentemente, a gente está entregando, eram 4 pranchas, a gente está entregando para as pessoas que foram sorteadas. Então bacana, foi muito bacana. Foi realmente bem... Vou te falar que 4 dias você sair de lá, 4 dias pelas fotos que eu vi da Jade. Nossa, vou falar que até eu achei que fosse que estava do outro lado mais. da Rio Santos. Se tivesse mesmo... Eu fiquei especificamente... Eu fiquei bloqueado. Foi até uma situação super delicada, porque quando aconteceu, né, da noite para o dia, a gente acordou, a casa estava assim, destruída, cheia de lama, eu com um cachorro, eu e minha esposa lá. A gente olhou para aquele caos, sem água, sem luz, sem sinal de internet, a gente sem nenhuma informação, não sabia o que tinha acontecido. A gente falou, bom, vamos embora, né? Foi a primeira reação que a gente teve. Arrumamos as coisas, pegamos, colocamos tudo no carro e falamos, vamos embora. E aí na hora que a gente sai, a gente começa a ver que tinha alguma coisa esquisita, porque tinha muita gente nas ruas, muita gente correndo de um lado para o outro. A gente começou a perceber que talvez o problema era um cenário diferente, assim, até beirava um cenário de guerra. Eu olhava e falava assim, nossa, mas tinha casa com muro caído, com lama. Eu não tinha noção da dimensão, porque a gente estava sem nenhum tipo de sinal. E aí no que a gente sai ali da Barra do Saí, que é justamente, você tem Barra do Saí, Baleia, dali justamente na Rio Santos. No que eu embico na Rio Santos, tem um helicóptero do Exército pousado no meio da Rio Santos. Aí você teve certeza. Aí eu falei, bom, na hora eu tive certeza que o negócio era sério. E aí na hora que a gente embica ali, eu perguntei pro policial, ele falou, onde você tá indo? Eu falei, vou embora. Ele falou assim, mas como é que você vai embora? Eu falei, pela estrada. Ele falou, não tem mais estrada. Os teus 2 lados estão bloqueados, porque caiu a barreira do lado de Maresias e caiu a barreira do lado da Praia Preta. Então você não tem como sair daqui. Volta para casa, relaxa e, assim, vai ter que esperar. O seu cenário não é o pior. Exatamente. Acredite, seu cenário é longe de ser o pior. Ainda bem que você tem casa, etc e tal. E aí, enfim, felizmente a gente voltou para casa, ficamos lá os 3, 4 dias que foram necessários.
O governo de São Paulo atuou de uma forma brilhante nessa tragédia que foi. Porque realmente, quando você olhava as imagens de cima... Eu falei que não ia... Assim, eu olhei e falei que era coisa para no mínimo um mês. E ele, em 4 dias, ele liberou uma saída e que era fundamental. Porque assim, não tinha mais mantimento. Eu consegui... quando aconteceu a tragédia, que eu voltei para casa, as filas no supermercado já eram imensas. Na hora que eu entrei, você já não tinha mais absolutamente nada. E você não tinha luz, então você não tinha coisa refrigerada para manter. Água até ainda tinha, mas de qualquer jeito assim, eu basicamente consegui comprar mantimento para 3 dias ou 4 dias. Se não abrisse a saída, não tinha mais mantimento. Então as pessoas vão começar a ficar desesperadas porque elas não tinham mais nem recurso e não tinha como entrar recurso lá. A não ser pelo mar e pelo ar, que era o que estava acontecendo. E aí, enfim, inúmeras ações super bacanas, como por exemplo a turma do táxi aéreo que vinha com mantimentos e levava pessoas. E aí muita gente se solidarizou. E foi muito bom, porque realmente foi muito triste. A gente que estava lá, foi um baque muito grande. E justamente por isso que eu queria, de alguma forma, ajudar. Né? Então eu também agradeço aí o Iago e o Projeto Voa, porque... O Projeto Voa é super sério, né? Eles têm várias iniciativas. Muito sério. Eu olho bastante, acompanho. E quando posso, ajudo. Isso aí, né? É isso aí. Gostou? Muito. Curtiu? Foi um papo ótimo, foi um prazer estar com vocês. Você pode falar para os seus protegidos que quem deles, entre todos os serviços que eles demandam de você, quem quiser ter um canal para falar, para se expor, tem aqui no Papo de Escada, pode contar com a gente aqui que a gente abre o espaço e traz para conversar. Sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer. A gente não está nem falando do top, não. Qualquer um. Porque acho que são experiências que ajuda a plantar a sementinha no Marquinhos. Com certeza. Você entendeu? Acho que é isso aí. E muitos outros Marquinhos, né? Porque, de novo, educação nunca é demais para ninguém. Quantas vezes a gente falou a palavra educação, né? Foi marcante na nossa conversa. Foi. A gente, para finalizar, a gente lembra que ele é o CEO, né? CEO da Redoma Capital. E a gente vai ter tudo na descrição do vídeo aqui, o site dele, as redes sociais, né? E é isso aí, né? É isso aí. Obrigado, Nath. A Nath que indicou. Que fez essa Nath ponte. Ashkar fez a ponte. Ela falou que você é o queridinho da dona Ângela lá. Eu sou. Diz que eu sou. Eu sou, além de sobrinho mais velho, eu sou. Enfim, ela é minha madrinha também. Então. Tem um porquê. Tem um porquê. Mas bacana, agradecer aqui publicamente a Nath. Tá aqui, Fabão, no meio? Estamos no meio. Gente, obrigado para quem conseguiu assistir até aqui. Não deixe de nos acompanhar e até o nosso próximo Papo de Escada. Um deles, inclusive, spoiler, hein? Ele volta. Verdade. Ele volta, acredito. Para falar de outro tema. Exato. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer enorme participar. Prazerzaço, pô. Valeu. Curtiu, Reni? Muito. Pô, o papo é super... É diferente, né? É conversa, né? Assim, é muito gostoso. Mais aberto, né? Sem pauta, sem...